Então, deixem-me só dizer aqui no início disto, para todas as pessoas que eventualmente venham ver esta react, que este debate tem 1 hora e 21 minutos, ok? Em debates com meia hora, às vezes a minha react tem 1 hora e tal. Eu não sei se vamos sair daqui hoje, mas é pá, prometo que vou tentar ouvir os candidatos. E só está a 360p este, ou a 320. Ok. Boa noite. Bem-vindos à emissão conjunta do Ela. último Frente a Frente para as legislativas. Boa noite. Esta noite o debate é aqui entre Luís Montenegro, pela AD, e Pedro Nuno Santos, pelo PS. Em direto do Capitólio, em Lisboa, E se vamos enganaram. conhecer que propostas tem para o país. Eu em acho sempre várias esta, áreas. desculpem já interromper, mas eu acho sempre estranho isto porque, pá, porque é que estão 3 jornalistas ali? Citou o sorteio que Yeah, começa. parece a Santa Inquisição. Parece mesmo a Santa Inquisição, bro. Parece que estão ali 3 jornalistas prestes a decidir quem é que vai ser levado à guilhotina e quem é que não. Luís Montenegro, muito boa noite a ambos. Antes de irmos às grandes questões deste debate, temos hoje uma ruidosa manifestação de polícias à porta do Capitólio. Além do que já disseram nos debates anteriores, Luís Montenegro, Pedro Nuno Santos, começando por si, Luís Montenegro, qual é, de forma muito sintética, a mensagem que lhes quer transmitir esta noite? Não vi mesmo. Não vi. Boa noite a Como é que eu todos, ia boa ver? noite Pedro Nuno Estava Santos, nos boa noite treinos, aos foi portugueses que nos acompanham a partir de casa. A mensagem mais é alto. muito direta. Nós Não é preciso, tá bom. concordamos com a reivindicação que os polícias portugueses, das forças de segurança e da PSP e da GNR têm relativamente a uma injustiça que foi criada por este governo. E entendemos que é prioritário, ato imediato à tomada de posse do novo governo, encetar um Na processo boa, Flávio, não te negocial preocupes. com eles, com vista a poder reparar essa injustiça, e esse é o meu compromisso que assumi já ao longo desta campanha eleitoral. Não era suposto isto ter só 1 hora? Antes de mais, boa noite. Luís Montenegro, Boa cumprimentar noite. os moderadores, quem nos acompanha em casa. Eu já tive a oportunidade de reunir com a plataforma que representa as forças de segurança e considero importante que nós consigamos chegar a um acordo. É muito importante. As forças de segurança são fundamentais para assegurar a segurança coletiva do nosso povo. O Estado de Direito democrático só funciona com forças de segurança a proteger a nossa população, mas a Parece respeitar que o também Pedro Nuno Estado de Santos está a ler um teleponto. Direito. E eu queria deixar uma palavra de lamento. Havia uma manifestação marcada para o Terreiro do Paço, que foi deslocada para aqui. O garante da legalidade democrática são as forças de segurança e é muito importante que nós também respeitemos o direito à manifestação, mas também o direito ao debate político democrático fundamental para as eleições. E, portanto, a garantia da ordem é fundamental garantir-se. Ou seja, ele acha muito bem as forças de segurança se manifestarem, têm que se manifestar um pouco mais longe de onde ele está. Normalmente é assim. Ou seja, ai que chatice, pá, agora estão-se a manifestar aqui ao pé de mim, pá. Que treta, pá. Para mim, eu sou todo a favor da manifestação das forças de segurança. Tem é que ser num raio de 10 km do local onde eu possa estar. Que inconveniência, pá. Eu queria dar esta palavra. Que Não se chatice. negocia sob coação, disponibilidade total para chegarmos a acordo, mas sempre pelo respeito, pela ordem. O que é que eles fizeram? Entraram por ali adentro. Obrigada. Ora, durante os debates foi recorrente a pergunta sobre a disponibilidade de um e de outro viabilizarem um governo do partido mais votado num cenário de maioria relativa. Ninguém quis equacionar outro cenário que não o da vitória, por isso eu não vou insistir. E a minha pergunta esta noite... Oh, malta, imaginem. Perante... Notem, eu percebo que dentro da legalidade vocês tenham que dizer onde é que vão fazer as manifestações. Mas a realidade é que onde é que isto tem mais impacto? Percebem? Onde é que isto teria mais impacto? No Terreiro do Paço? Ou no Capitólio? Como é lógico que tem muito mais impacto no Capitólio onde vão acontecer os debates, meu. Como é Um lógico. cenário de maioria relativa e com um novo governo já em funções a ter de apresentar em poucos meses uma proposta do Orçamento de Estado para 2025, Luís Montenegro, deve ou não o principal partido da oposição deixar passar o primeiro orçamento do governo que sair destas É pá, eleições? pois. Olhem, Bom, eu vou-vos creio que, dizer. antes de mais, Eu não vou dizer que não entendo a posição da polícia. Pá, não vou dizer que não entendo. Sinceramente, não vou. quero transmitir aos portugueses que a minha predisposição é, vencendo as eleições... Acho que se exige, imaginem, exige-se demasiado das forças de segurança, quando a maior parte das vezes são eles que são os gajos que são mais cascados em geral. Pá, é um bocado formar triste. um governo competente, com pessoas Eu adoro capazes, esse debate, by the way. naturalmente com alguma
filiação partidária, algumas delas, mas sobretudo fazendo aquilo que já fiz nas listas candidatas à Assembleia da República. Posso pôr um bocadinho mais alto? Posso, sim, senhor. Dê-me um segundo. Sociedade, buscar pessoas dinâmicas, pessoas com crédito nas suas áreas de atividade, para poderem prestar o serviço e a missão de restabelecer um ciclo de crescimento duradouro, forte, nos próximos anos, com uma nova ambição. Não foi essa a questão que... Em segundo lugar, mas isto é o caminho que eu vou percorrer até chegar à apresentação do orçamento muito rapidamente. O Montenegro tem muito este hábito, que é dar um contexto gigantesco para a resposta que tem que dar, em vez de dar uma resposta clara e concisa. Isto é muito discurso político, que é, pois, falam sobre tudo, em vez de ir diretos ao assunto. Epá, e depois as pessoas, claramente, quem está a ver estes debates em casa e vê que um político não responde diretamente às questões, aquilo que lhes passa é a imagem que não pode confiar. Vou também incrementar no funcionamento do Conselho de Ministros uma inovação, que é juntar à realização semanal dos Conselhos de Ministros, estabelecer 3 Conselhos de Ministros temáticos especializados que reunirão uma vez por mês, todos os meses, que são das 3 áreas que considero mais transversais, mais relevantes nos próximos anos da governação. Em primeiro lugar, os assuntos económicos. Em segundo lugar, a transição climática e energética. Em terceiro lugar, a transição digital e o combate à burocracia, que infelizmente cresceu nos últimos anos. Posto isto, naturalmente... Agora saltava dali de trás o André Ventura e dizia: e a corrupção, pá! É conseguir nas urnas a eleição dos deputados suficientes para garantirem a estabilidade, garantirem a governabilidade. Qual é a sua posição de princípio em relação ao primeiro é um resultado que está em aberto. Eu sei que é difícil a AD conseguir por si só ter a maioria absoluta dos deputados na Assembleia da República. Não é impossível, mas é difícil. Os dados que tenho e o sentimento que vou colhendo na rua fazem-me crer que está muito alcançável um objetivo que seria o meu segundo objetivo, que era, juntamente com os deputados da AD e da Iniciativa Liberal, termos essa maioria absoluta. Oi? Espera lá, que há aqui entendimentos pré-eleitorais. O que é que está aqui a passar? Vocês ontem estavam todos... Estava a malta toda aí... Mas é impossível eles fazerem coligações. Não acredito que isso é Iniciativa Liberal e AD... Olha, afinal já há aqui tudo. Epá, não sei se já toda a gente sabia. Eu já sabia que era muito possível isso acontecer. Mas havia aí ontem uns descrentes a dizerem que nunca se iam coligar e que não sei o quê, que era impossível, não sei o que mais. Se não pois eram. Nós vimos isso ontem. Mas dizer isto assim de forma tão direta num debate é a primeira vez que o Montenegro diz. Dizer isto de forma tão direta num debate, que com a Iniciativa Liberal conseguem chegar à maioria, já é uma coisa que ele nunca ouvi dizer durante estes anos todos. Esses objetivos, naturalmente, governaremos com maioria relativa, que é a sua questão. E em maioria relativa, os governos devem exercer a sua missão. Eu também acho bem. Com capacidade de diálogo ainda mais reforçada, que devem ter sempre, em qualquer cenário, ainda mais reforçada, a negociação com todos os partidos, a começar pelo principal partido da oposição, que nessa pode ser que isso renda mais votos à IEL. O Partido Socialista. Deixa-me passar para o Pedro Nuno Santos. Quando nós apresentarmos uma proposta de orçamento do Estado na Assembleia da República, iniciaremos aquilo que é normal, que é democrático, que é saudável na democracia, que é estabelecer contactos, negociações, conversas com todos os partidos do arco parlamentar, que tenham representação parlamentar, com certeza que apelando ao sentido de responsabilidade e respeito pela pronúncia popular das eleições e, em particular, fazê-lo junto do principal partido da oposição. Pedro Nuno Santos, considera ou não um imperativo democrático que o primeiro orçamento, pelo menos o primeiro orçamento, seja viabilizado? Eu peço desculpa, o tabu mantém-se, porque todos nós desejamos a vitória, o Partido Socialista também está a trabalhar para ganhar estas eleições e tem essa confiança. Do lado da direita em Portugal, nós temos assistido a uma incapacidade do PSD de liderar a direita e nós temos assistido a uma grande bagunça. Aliás, isso foi claro nos debates. O mesmo não aconteceu entre diferentes partidos à esquerda, que foram capazes de pensar, discutir propostas, sempre com urbanidade. Exato. Mas não vou fugir à questão. Não é que eles não estejam sempre a atiçar os cães. Claro que o Partido Socialista, se não ganhar, e é para isso que nós estamos a trabalhar, mas por humildade... A direita está toda... Reparem que a direita está toda unida, menos um partido. É a única questão aqui. A direita está toda unida contra a esquerda, menos um partido, da mesma forma que a esquerda está toda unida contra a direita. E no caso da esquerda, pá,
conseguem. Eu acho é que há uma tolerância. Há mais tolerância à esquerda a aceitar o extremismo do que à direita. Mas isso, pronto. Isso, Democrática, as eleições são no dia 10 de março. Tudo a mim pode... revela mais caráter a malta de direita conseguir, pá, não a todo o custo ganhar eleições, que é do género, pá, nós temos as nossas reservas, temos os nossos princípios e não vamos abandonar os nossos princípios para ganhar eleições. Porque para a direita, sinceramente, era muito fácil ganhar estas eleições. Se a AD quisesse realmente, era muito fácil, não é? Era só aceitar o Chega e pronto. E estava resolvido o assunto. Mas pronto. Acontecer e valorizo mais claro isso do que o propriamente. Partido Socialista não apresentará uma moção de rejeição. Valorizo mais isso nem do que uma moção de rejeição se houver que está a acontecer na esquerda. uma vitória da AD, que nós esperamos sinceramente que nunca aconteça. Relativamente aos orçamentos, estão ambos a pensar que vão ganhar as eleições. O pior serviço que nós poderíamos prestar à nossa democracia era nós fazermos aqui um negócio sobre um documento que não é conhecido. Aliás, era um péssimo serviço que prestávamos à democracia. Haveria alguém, neste momento, a abrir uma garrafa de champanhe em casa se nós fechássemos aqui um acordo para orçamentos que não conhecemos. Nem me parece que o líder do PSD esteja em condições de assegurar que aprovará um orçamento de Estado do Partido Socialista. Nem em nome da estabilidade. Bom, a estabilidade, ela depende também das soluções. E nós, na realidade, temos visões muito diferentes. Eu vi o líder do PSD apontar o dedo a André Ventura e dizer que tinha um programa de 25 mil milhões de euros. Ou o programa do PSD em despesa, em perda de receita e despesa acumulada em 4 anos, são de 23,5 mil milhões de euros. E, portanto, 7 mil milhões de euros está no nosso cenário macroeconómico. Não, em velocidade cruzeira. Só que em 4 anos perdem 23,5 mil milhões de euros. É verdade, eu posso depois mostrar-lhe as contas. Não é não. E, portanto, orçamentos com uma aventura as contas do fiscal, PS a gente com já responsabilidade conhece, orçamental, Pedro. que iniciem um caminho para o desfinhamento do SNS, dificilmente terão, como devem compreender, o voto favorável do Partido Socialista. Estabilidade é nós garantirmos estabilidade na vida das pessoas. Mas isso nem estes, nem mais nenhuns. Na economia, estabilidade na vida social. E nós achamos que isso não será nunca possível com um governo liderado por Luís Montenegro. Mas há abertura para alguns entendimentos. Deixem-me só fazer um comentário àquilo que disse o Pedro Nuno Santos, porque é manifestamente contraditório com a opinião que ele teve, por exemplo, recentemente, relativamente às condições de início de mandato de um novo governo. Não se vai votar um programa de governo como sabe, doutor. E deixe-me dizer-lhe o seguinte. Em primeiro lugar, os Açores ensinaram-nos que o Partido Socialista tem uma boa capacidade de negociação e de união com o Chega e com a Iniciativa Liberal, porque só juntando-se a eles é que derrubou o governo. Só juntando-se a eles é que derrubou o governo, precisamente, deixe-me já agora lembrar-lhe, Pedro Nuno Santos, precisamente numa altura em que estava em causa a aprovação vai começar a javardice, não vai? Regional para o último ano. Quando o Partido Socialista ganhou as eleições em 2020, deixe-me acabar, se faz favor. Aliaram-se ao Chega para formar governo. E, portanto, eu gostaria de colocar uma última questão que é importante para todos. O Partido Socialista tem aqui 2 pesos e 2 medidas e era importante perceber o que é que está na motivação do Pedro Nuno Santos, que ainda por cima teve uma intromissão direta, porque deu uma opinião pública, precisamente, no sentido do Partido Socialista inviabilizar a constituição do governo terão ao longo deste debate possibilidade. Eu quero encerrar apenas este momento com... Imaginem, notem, a Clara de Sousa está a falar e o Pedro Nuno Santos continua lá aos guinchos lá. Uma questão muito importante, Pedro Nuno Santos, peço desculpa. Não há tabu nenhum. Não há. Isto é vergonhoso, desculpem. Porque aqui foi-lhe perguntado direto. Isto é mesmo vergonhoso, meu. Os jornalistas a fazerem questões e eles a falarem por cima dos jornalistas. Isto é uma coisa é interromperem-se um ao outro. Outra coisa é interromperem os jornalistas, é ridículo. Se o Partido Socialista vencer as eleições e continuar a fugir, já teve 1 minuto em silêncio num debate e aqui, de forma redonda, continua a fugir à resposta. Eu estou concentrado em ganhar as eleições. Humildade estou concentrado em conseguir esclarecer as pessoas para a mudança. Ficamos sem saber. Agora, que possa precisamente fazer o inverso daquilo que disse, que é evitar o definhamento, a deterioração do Serviço Nacional de Saúde, que foi aquilo que vocês fizeram nos últimos anos, o PSD e que possa dar uma nova esperança não está disponível para garantir ao PS. Meus senhores, olha, isto parece genuinamente, eu vi alguém a publicar isso no Twitter, parece genuinamente aquele debate do gato fedorento. Sabem? O seu autor intuiu. Não intuí. Intuiu, não intuí.
Vamos aos vários temas da saúde, da educação. Luís Montenegro, por favor, peço também respeito aqui a minha posição, porque eu tenho que fechar esta questão aqui ao nível da governabilidade e de entendimentos futuros e muito rapidamente para passarmos a outros temas. Sabemos que têm posições sobre o futuro da TAP muito diferentes, não é sobre isso que eu vos vou colocar a próxima questão. Quero saber apenas, em relação à localização do futuro aeroporto, é uma decisão que exige consenso com o maior partido da oposição, sim ou não, há ou não abertura para isso? Luís Montenegro e depois Pedro Nuno Santos. É normal, tem sempre, já em 2022 teve. Que eu próprio e o Partido Social Democrata acabámos por salvar o Dr. Pedro Nuno Santos, o Partido Socialista e o Governo de uma atrapalhada em que se envolveram precisamente nesse campo. Quando, em julho de 2022, assumi a plenitude da minha função como Presidente do PSD, fui confrontado com uma situação que foi muito invulgar. O Ministro das Infraestruturas, que tutelava a área das infraestruturas aeroportuárias, decidiu, no Diário da República, tomar uma posição absolutamente contrária e à revelia mesmo do Primeiro-Ministro. Primeiro-Ministro esse que tinha contactado o líder do maior partido da oposição no sentido de obter dele as garantias de construirmos uma metodologia que levasse precisamente a esse consenso. O Dr. Pedro Nuno Santos terá agora a ocasião de justificar porque é que tomou aquela posição e de explicar aos portugueses como é que, sendo ministro, não teve respeito pelo funcionamento do Governo, não partilhou a sua decisão com os outros membros do Governo, não partilhou inclusivamente com o Primeiro-Ministro. Há ou não sei se vai ser com este espírito que se propõe liderar o Governo. E deixe-me dizer uma outra coisa que os portugueses devem saber. Eu tenho de equilibrar. Não, mas devem saber... Tá, isto é um lavado de roupa suja. Ou não necessidade de consenso. Vou ter de passar a palavra ao Pedro Nuno Santos. Eu peço desculpa porque tem uma grande diferença de tempo. Nessa altura, o Governo do Partido Socialista, com a tutela do Dr. Pedro Nuno Santos, tomou uma decisão de adjudicar uma avaliação ambiental estratégica a um consórcio que integrava o operador do aeroporto de Barajas em Madrid. Não adjudicou nada. Foi adjudicado, o contrato depois não foi assinado. Não adjudicou! Adjudicou! Epá, por amor de Deus. E não foi assinado porque nós propusemos a constituição de uma comissão técnica parecido com toda a gente. E propusemos que nela estivessem integrados, nomeadamente, os académicos que mais se dedicaram a diversas áreas que concorrem para que a decisão possa ser uma decisão bem ponderada. Obrigado. Acabámos por dar uma saída a um imbróglio que foi sempre aquilo que, nos últimos 8 anos, a questão do aeroporto... Não me respondeu. Pedro Nuno Santos está com muito menos tempo. Há ou não necessidade de um consenso alargado para a localização... Estes gajos nunca se vão entender. Eu estou com muito menos tempo, mas eu respondo às questões. Aquilo que nós estamos a assistir há 6 minutos e 41 segundos de Luís Montenegro é fugir com respostas redondas sem dar a resposta que é necessária. Tenho as respostas preparadas, dá aqui, não quero saber o que está a ser perguntado. Não diga isso. Eu em matéria... Não digo isso. Eu sei que está incomodado. Não estou nada incomodado. Não estou nada incomodado, mas que é evidente que não responda às questões. Eu não lhe lembrasse a sua responsabilidade, a sua falta de ponderação. Eu tenho... É assim... Isto é estratégico do Montenegro, porque realmente o Luís Montenegro já não está no Parlamento há imenso tempo. Esteve num governo de Passos Coelho e que já foi há 10 anos. Portanto, notem, Pedro Nuno Santos, nesta situação, 10 não, 8 na verdade, Pedro Nuno Santos aqui é o gajo que não só esteve no governo, como conseguiu dar barraco em todas as pastas onde esteve. Portanto, ele vai pegar sempre por aí, como é lógico, pela incompetência do outro. Já sabíamos, já toda a gente sabia que vinha com essa. O que eu lhe quero dizer é que eu, quando nunca teve experiência governativa, não sabe a dificuldade que é decidir e governar. Em Portugal é muito difícil tomar decisões. Eu gosto de decidir e quero que o meu país avance. Não gosto de arrastar os pés. Nós, na realidade, peço desculpa. Na realidade, nós estamos... Deixe-me terminar. Na realidade, nós estamos há 5... Eu vou responder à pergunta. Na realidade, nós estamos há 50 anos para decidir a localização do aeroporto. E eu quero decidir, não quero esperar mais. Fez-se uma comissão... Só vai decidir por minha causa, Fez-se uma comissão técnica independente e a primeira coisa que o PSD teve para dizer ao país foi: bom, em cima da comissão técnica independente, vamos fazer um grupo de trabalho. Nós cá queremos decidir, nós queremos, para responder diretamente à questão... E eu pergunto-vos assim, os portugueses, notem, a maior parte dos portugueses vão ver este debate e não vão perceber patavina daquilo que está a ser dito aqui. Isto não tem um fio condutor nenhum. Isto são só comissões de inquérito e grupos parlamentares e grupos de apoio e grupos... Isto são eles a discutir dialética política e a discutir os meandros do trabalho dele. Que não tem rigorosamente... Ou seja, as pessoas não querem saber disso, meu. Não é isso.
que se pede daqui. Vamos tentar assegurar um consenso com o PSD, com a certeza de que nós não vamos ficar à espera que o PSD se junte. Nós queremos o consenso do PSD, já agora todos os partidos, procuraremos esse consenso, mas se ele não existir, nós vamos decidir e vamos avançar. Muito bem, muito obrigada, João. Mas a decisão Meus senhores, do Pedro Nuno Santos vamos avançar, Respondeu à porque senão não pergunta, vamos vá lá. conversar sobre os assuntos que interessam ao país. Foi construir o aeroporto Luís Montenegro, de Alcochete. peço para podermos Construir o avançar. aeroporto Aí, do ó, Montijo o Montenegro neste debate está completamente perdido. Não Já vou e mentir. manter, Está manter péssimo. o aeroporto general Não é nada disso. Meus Não é nada senhores, disso. podemos avançar para Não é nada disso. discutir, para discutir os outros temas do país. Não tive Decidiu mal. Terrível votos para isto. decidir, Teve 8 Carlos anos, Montenegro. decidiu mal. Eu não tive... E Meus decidiu senhores, contra a Nos vontade outros não achei que ele tivesse mal, sinceramente. Decidi. O Luís Penso que Montenegro não está consegue Em muito decidir dos- nada. em muitos Posição dos de outros cada não um, achei se que ele permitem, tivesse estado vamos assim olhar tão mal. para o crescimento da economia e perceber como é que Agora podem, aqui, de alguma meu Deus. maneira, mudar o que está a acontecer no país. Luís Montenegro prevê nas suas propostas da AD conseguir fazer crescer a economia em Portugal mais de 3%, o que, contas feitas, não acontece há mais de 20 anos. Eu pergunto-lhe como é que vai fazer que a economia portuguesa cresça a este ritmo, olhando para o que está a acontecer na Alemanha, no Reino Unido, nos outros países da Europa. Nós partimos do cenário macroeconómico do Conselho de Finanças Públicas, que prevê um crescimento de 1,6% este ano, e com as políticas que vamos incrementar, com as transformações estruturais na economia, nos serviços públicos, no Estado, com a política fiscal que também vamos introduzir, com o aumento e com políticas que se dirigem ao aumento da produtividade, da capacidade exportadora de Portugal, nós vislumbramos um caminho paulatino, difícil, exigente, que culminará no ano 2028 com um crescimento na casa dos 3,4%. É, aliás, uma Não é ambição demasiado legítima. otimista. Não é demasiado É otimista. uma ambição legítima, Mas para caber as medidas possível, todas, tinham que fazer um crescimento execuível, com toda a capacidade que nós temos na nossa economia e Pois. com a capacidade que temos de Não aproveitou bem o tempo que tinha para falar. Percebem? chamar de atrair novos investimentos. Aliás, olhando para o programa do Partido Socialista, vemos que o Partido Socialista baixou os braços. O Partido Socialista vê nos próximos 4 anos um crescimento que medeia entre 1,6% e 2%. Não confia sequer naquilo que andou a fazer nestes 8 anos, porque se confiasse, podia ao menos programar um ciclo de crescimento com mais Essa ambição. é a deixa perfeita para Falta ouvir o Partido ambição Socialista. ao Partido Socialista, que baixou os E braços. para equilibrar Ou então também os tempos. tem boa consciência daquilo que não fez. Pedro Nuno Santos, o PS em contrapartida prevê de facto um crescimento mais modesto, 2%, e pretende selecionar determinados setores estratégicos da nossa economia para canalizar algum do investimento. Pergunto-lhe quais certo, sem setores dúvida, Guedes. e como é que É vai muito isso. selecionar. Isso quem ganha os debates para mim é pouco importante. É isso. Para mim era mais importante perceber exatamente as respostas às perguntas e as propostas de cada partido. Que na verdade já ouvimos muitas delas aqui. Portanto, isto é linga-linga já repetida. Mas... Para perceber que esses são de facto os mais importantes como motor da economia. Bem, em primeiro lugar, o Partido Socialista apresenta um programa económico para dar resposta a problemas estruturais da economia portuguesa. Agora é que é. Nós elegemos Agora é aliás, que a vamos economia e a resolver os problemas transformação do estruturais. perfil de especialização da economia portuguesa como a primeira prioridade. É mesmo o maior desafio que nós temos pela frente. Nós só vamos conseguir ter melhores salários, reter os nossos jovens qualificados em Portugal, financiar o Estado Social que desejamos, ter uma vida melhor em Portugal, se nós tivermos uma economia mais forte, uma economia mais diversificada, uma economia mais sofisticada, uma economia mais complexa. Isso Pedro Nuno Santos andou a ouvir falar em Iniciativa Liberal. exige uma estratégia, a estratégia que o PSD não apresenta. E nós temos essa estratégia. O país, Qual é? ao longo dos anos, foi sempre muito pouco seletivo no sistema de incentivos. Governos do PS e governos do PSD. E isso distingue-nos de grande parte dos países europeus que foram capazes de, ao longo dos anos, selecionarem os setores e as tecnologias, e neste caso em Portugal, onde já haja competências científicas, tecnológicas, empresariais. Nós já sabemos como é que estes programas de incentivos são distribuídos cá neste país, ó Pedro Nuno. Já sabemos como é que isto funciona. Basta olhar para o Portugal 2020 e quem é que andou a receber esses apoios. Instaladas, sermos capazes Para de perceber como é selecionar que funciona. com o sistema empresarial, com o setor empresarial. Aliás, nós temos um país que maioritariamente é marcado por tachos e tachinhos. E boys e boyzinhos. Não é? Portanto, nota-se que estes apoios e estes programas de incentivos já se sabe para o bolso de quem é que vai parar. Com a academia, os setores e as tecnologias com maior capacidade de arrastamento. Tem esses setores já quer- decididos. quer tutelar a economia, Pedro Não Nuno é o Santos Primeiro-Ministro e os empresários. Não é o Primeiro-Ministro, nem é o Ministro que escolhe. E, portanto, isto terá de ser um amplo debate na sociedade portuguesa. Não é o setor privado investe onde bem entende.
Os recursos do Estado são limitados, o que significa que nós devemos aplicá-los com critério, com inteligência. Esse é o maior desafio. Porquê é que a estratégia... Porque é que em Portugal... O sistema de incentivos do governo... É uma confissão de culpa relativamente aos últimos 8 anos? O sistema de Pois incentivos devia ser, na dos verdade. sucessivos governos em Portugal foram demasiado fragmentados, pulverizados. E nós, para Incluindo aqueles onde esteve. E nós, para conseguir ter poder transformador... E para nós, para poder conseguir ter poder transformador, nós temos capazes de fazer seleção como fazem as economias mais avançadas da Europa. Porquê é que a estratégia do PSD não resulta? O PSD apresenta aqui a necessidade de fazer um choque fiscal. O que nós precisamos é, de facto, de um choque de produtividade e de um choque salarial. Sim, porque as pessoas... exato, porque as pessoas não se sentem nada sufocadas com a carga de impostos que vocês colocaram neste país nos últimos anos de governação. As pessoas não... Esse choque fiscal... Nós precisamos é de aumento de produtividade. A malta quer mesmo ser muito produtiva com a quantidade de dinheiro que vai parar aos cofres do Estado. Fiscal, aliás, retira pressão Sentimos para a inovação. uma vontade de ser e o choque de produtivos. produtividade só se consegue com um projeto de transformação da economia. Portugal tem que trabalhar mais, pá. Os portugueses têm que trabalhar mais. Luís Montenegro falava Preguiçosos, de pá. ambição. Nós precisamos que a produtividade aumente em Portugal. Quando nós olhamos para o cenário macroeconómico do PSD, nós prevemos um crescimento da produtividade... Eu adorei esta. Eu vi esta imagem. Eu gostei de... Eu adoro estes gráficos, pá. Isto é o sistema de gráficos do Chega, que é 1.8 e 1.5 e o gráfico do PS está tipo aí em cima. Olhem para esta merda. Está fantástico este gráfico. Mostra isso cá para casa, Pedro. Audade. Na realidade, o PSD não confia no choque fiscal para aumentar a produtividade, porque sabe que não é por aí. Nós só vamos provocar um rombo nas contas públicas, na receita fiscal, sem Mostra isso cá para casa, Pedro. na produtividade. Relacionado com isso, e já que falou dos salários, eu queria lançar também essa questão. Como sabem, há cada vez não te preocupes que eles já vão chegar. Perto do salário mínimo. Ao longo dos debates falaram muito do salário mínimo e interessa-me aqui, concretamente, e peço que sejam cirúrgicos nisso, o salário médio. Como é que a AD, Luís Montenegro, quer chegar a um salário médio de 1.750 euros? Como é que isso se faz? É confiar no mercado? Precisamente alavancado num crescimento económico mais ambicioso, na transformação da nossa economia, no aumento da nossa produtividade, no aumento da nossa possibilidade e da nossa capacidade exportadora, atraindo investimento, tendo uma política fiscal mais agressiva para que as grandes empresas possam vir investir em Portugal. Esquece lá isso, isto não são equipas de futebol. Os países do leste da Europa isto para não é a canalizar os Champions, seus investimentos. Como é que se chega a isso? A reforma fiscal é um ponto de política económica, não é um ponto de receita fiscal. O Partido Socialista vê os impostos apenas para arrecadar receita. Tem hoje uma visão financeira dos impostos. Nós temos uma visão de política económica. E eu vou-lhe até dizer uma coisa que se calhar o Pedro Nuno não sabe. O Pedro Nuno Santos está aqui a escamotear, por exemplo, que nos últimos 2 anos, já prevendo bater o recorde, porque o recorde bateram todos os anos em termos de carga fiscal, nos últimos 2 anos, prevendo o crescimento da receita fiscal, foram cobrados a mais, em cima da taxa de crescimento, mais 6 mil milhões de euros de impostos. Já vamos aos impostos. Eu queria focar no salário. Não há espaço para baixar a capacidade da Já vamos aos impostos. Já vamos aos impostos. Quero ouvir a opinião também de Pedro Nuno Santos sobre o salário não sei se vai dar tempo, malta. Temos demasiadas coisas para ver. Há um acordo de rendimentos assinado pelo Governo. Vamos tentar, pelo menos. Dá, se eu estiver certo, em 2026, 1.725 euros. Eu pergunto-lhe, é para manter e qual é o número que tem em mente, se tem em mente, para um salário médio em Portugal? Começa a ser uma marca deste debate Luís Montenegro não responder às perguntas. Não responde como o Pedro Nuno Santos quer, isso é verdade. Não respondeu como é que se chega aos 1.750 euros. Agora reparemos na grande ambição do PSD. Então o PSD propõe-se a atingir os 1.750 euros de salário médio em 2030, quando já hoje está previsto no acordo de rendimentos entre trabalhadores e patrões e governo atingirmos os 1.750 em 2027. Cá está a ambição. É 2030. Na legislatura. Desculpe lá, 2030 é o vosso objetivo. Veja o seu programa. Na legislatura. E, portanto, a ambição do PSD é esta. Não acreditam. Não acreditam. O IRC... Já vamos aos impostos. Qual é a sua ambição para o salário médio? Nós queremos que o salário médio continue a aumentar e acho que nós devemos, está previsto no acordo de rendimentos, atingir os 1.750 euros em 2027, não em 2030, como deseja o PSD, e acho que há condições para nós podermos rever o acordo de rendimentos e sermos mais ambiciosos, obviamente, em negociação e em concertação com trabalhadores e empresários devemos procurar. Porque, ao contrário daquilo que o PSD está sempre a dizer, de que o país está desgraçado, Portugal foi a terceira economia que cresceu mais em 2022. A terceira, não foi na média.
Foi a terceira economia da União Europeia que mais cresceu. No último trimestre foi a primeira economia que mais cresceu na União Europeia. Há um caminho que foi sendo feito e que nós queremos continuar a fazer. Está tudo bem em Portugal. Malta, olha, afinal... Olha, malta, afinal está tudo bem. Afinal não precisamos... Porquê é que precisamos de nos queixar? Se afinal está tudo bem em Portugal, pá. Não se passa nada. Fazer mais. Porque estamos completamente na merda. Não é difícil crescer quando estás na merda. E o que eu quero é que o país faça mais. Mas estava mal? Há muita coisa que estava bem, algumas coisas estavam mal. E é por isso que nós temos... Convinha reconhecer que uma delas é esta. Uma delas é a nossa carga fiscal em taxa efetiva de IRC. Já vamos à carga fiscal. Luís Montenegro, já vamos à carga fiscal. Para encerrar os salários. A Chequia, ou a Eslovénia, que Luís Montenegro, já vamos... Luís, cala-te, Luís. Já chega, Luís. Já falas sobre isso daqui a bocado. Já vamos aos impostos. Incluindo portugueses, Luís Montenegro, já vamos aos impostos. Coitado, mano, fogo a sério. Daqui a bocado, eu sinto que os moderadores daqui a bocado estão-se a levantar para lhe bater. Com uma cadeira. Nós estamos a crescer mais. Estamos a falar de salário. A primeira economia a crescer mais. Para encerrar a questão dos salários, e a pergunta é para os dois, Luís Montenegro, que palavra tem para dizer estes aos debates têm funcionários públicos em termos de aumentos salariais? Tem uma direção, não é? Não pode ser assim à maluca. Todos os anos atualizaremos... Podem estar sempre a mudar de tema. De acordo com a inflação, os salários da administração pública, e temos no nosso cenário orçamental reservada metade da despesa que alocamos precisamente à atualização de salários para, em cima da atualização da inflação, podermos ter valorizações de carreiras específicas. Ainda há pouco falámos de uma que se vai tornar necessária nas forças de segurança e também a valorização de um sistema de premiar o mérito, o desempenho... Mano, estes gajos do Chega são incríveis. Olhem-me este Zé. Estava a ver este debate e tomei a decisão de votar no Chega. Foi agora. Ele ouviu o Pedro Nuno Santos e o Luís Montenegro a falarem os dois e pensou, é agora. É agora que eu vou decidir que vou votar no Chega e vou ter que ir à stream do Chi anunciar a todos que é agora que eu vou... Já, pá, vou decidir agora. Lembrei-me agora que é neste partido, pá, que eu vou votar. Não foi nada propositado ir para ali mandar esta posta de pescada para ver se pega. Não, foi agora que eu decidi e vou dizer. E toda a gente vai ter que ouvir. Estes gajos do Chega parecem aqueles tipos que vão... Lembram-se, pá, na Roma Antiga que haviam aqueles Doomsday Men? Estão a ver que estavam tipo nas cidades aos gritos a dizer que o mundo ia acabar. Parecem eles. Mas é tipo nas redes sociais e na internet em geral a dizer: ei, Chega! Vota Chega! Ei! É isto o tempo todo. E um gajo a pensar: mano, mas ninguém te perguntou. E eles continuam: ei! Mas temos todos que ir votar no mesmo. E eu assim: bro, ok, calma, mas pá, nós queremos ver os outros programas, queremos ver os outros partidos, queremos ver os debates. Não é preciso! André Ventura 2024! Aí, mano, por amor de Deus, que doença! Que doença! Pedro Nuno Santos, rapidamente, para a função pública, o que é que... Meu Deus, parece que sim. Avançou-se nestes anos, pá, mas é preciso... É que imagina, a minoria acaba por... Se isto é uma minoria, acaba por ser uma minoria mais vocal que ofusca, se calhar, a maioria do eleitorado do Chega. Eu acredito que sim. Portanto, eu até acho que isto devia ser uma preocupação do Chega em tentar ver se, pá, controlava esta malta, porque essa é a imagem que passa do partido. E vamos parar de falar disto, que estamos a falar do PSD e precisamos ter a capacidade para reter, para recrutar, e isso vê-se em vários setores, na docência, na área da saúde, em várias áreas da administração pública. O Estado precisa de melhorar, de valorizar as carreiras, de valorizar e dignificar os trabalhadores do Estado. Isso implica negociação. Vamos só cagar para esses gajos. Rendimentos que se aplicam ao setor privado e que se aplica ao setor público e que nós queremos cumprir, mas na medida da capacidade financeira e orçamental. Sim, parece que fazem Estado, questão que as pessoas saibam. E no quadro das negociações nós parece que tem que se anunciar ao mundo. Fica claro. Temos que encerrar este segmento. Dizer que a nossa disponibilidade é de valorizações de 4%, sendo que esses 4% serão distribuídos pelos três segmentos que falei. Está claro. Vamos aos impostos. Não temos muito tempo, que eu tenho que passar para o segmento... Agora é que vamos aos impostos. Luís Montenegro, descida de IRS. Pergunto-lhe muito concretamente, já falaram ambos sobre isso, quando é que será feita essa redução e se vai rever os valores já este ano, se for Obrigado. Ministro? Na primeira oportunidade, o nosso objetivo é atuar de três formas. Em primeiro lugar, baixando as taxas do IRS até o 8º escalão.
com maior incidência sobre a classe média. Em segundo lugar, ter um IRS dirigido especificamente aos jovens até aos 35 anos, que passarão a ter uma taxa máxima Já de ouvi esta 15%. conversa 200 E em vezes. terceiro lugar, isentando de IRS, de contribuições e de impostos, os prémios de produtividade até ao valor de um vencimento mensal. Pedro Nuno Santos diz que quer reduzir também o IRS Concreto, da classe conciso. média. Eu pergunto-lhe o que é que entende por Respondeu. classe média, para percebermos que portugueses, se o PS formar governo, ficarão com uma redução Depois do vou. IRS. Em primeiro lugar, aquilo que o PSD propõe é uma aventura É pá, fiscal. cala-te, homem! Porra, responda à pergunta! Percebemos que portugueses, se o PS formar governo, ficarão com uma redução de IRS. Em primeiro lugar, aquilo que o PSD propõe É pá, pela tua saúde, homem. Fizeram-te uma pergunta, nós queremos saber qual é que é a proposta do PS, homem. Caramba, pá! uma aventura fiscal... É que merece não se justiça. cala com o PSD. Porque nós estamos a falar de um rombo acumulado nas contas públicas pá, só por de amor de impostos de 16.500... Não é verdade. 3 mil milhões de euros em sede IRS. 16,5 mil milhões Olha, de isto euros é ridículo. de impacto de rombo nas 3 contas mil milhões públicas. de euros em sede IRS. Em E 500 milhões de IRC. 5 mil E 500 milhões de IRC. 5 mil milhões... E mais 500 5 milhões, mil milhões em como velocidade prémios cruzeira. de produtividade. 5 mil milhões em velocidade cruzeiro. A perda acumulada em 4 anos são 16,5 Não é verdade mil isso. milhões. Isso não é verdade. É verdade. Tem que, Não. tem que fazer as contas. Devia, aliás, ter feito. O Pedro Nuno Porque Santos é impõe ao economista, não é? primeiro-ministro- É economista. Impõe-se a um primeiro-ministro a capacidade de fazer contas. O efeito, Agora posso... o efeito da descida do posso- IRS 16 é... mil milhões são só com as ajudas de custos ao PNS. Tipo, para ele andar, para ele vir de Santa Maria da Feira cá para Lisboa todos os dias. É uma imputado ao ano irresponsabilidade. em que se verifica. Sim, mas repete-se. Não se repete, não. Repete-se. A partir daí a taxa funciona Peço desculpa, naturalmente. peço desculpa. Funciona Peço naturalmente. desculpa, se retira 1.000 milhões de euros, retira num ano e nos anos seguintes essa perda Isso mantém. é, Olha, desculpe. e nos anos seguintes fazemos orçamentos com as taxas. Está sempre a tentar dizer que eu sou impreparado. Aqui, com toda a clareza, mostrou a sua impreparação Não é verdade. para Oh, governar, não diga isso. o país. Olha que é Não capaz- sabe Olha, dizer. é assim, Pedro, aquilo que eu gostava de ouvir da tua parte era aquilo que foi perguntado, que era, fizeram-te uma pergunta concreta e quais é que são as propostas do PS em relação à descida de IRS. Houve um total de 0 respostas e um ataque àquela que foi uma resposta concisa do outro lado. Portanto, se eu até agora estava a dizer que o Luís Montenegro não estava a responder às questões e se estava a desviar do tema central, agora tenho que fazer a mesma crítica ao Pedro Nuno Santos, porque realmente é isso que ele está a fazer. Está a atacar o programa do outro em vez de responder à pergunta. Henrique Cochete, Não sabe Pois, fazer como é ser lógico. economista, Já se tinha ter percebido. aqui cometido um deslize maior, sabe? Já agora vai-me responder à pergunta ou não, O Pedro impacto em Nuno Santos? velocidade de cruzeiro são 5 mil milhões Não é de euros nada. por ano. Pela Não é velocidade de verdade. Nos cruzeiro. 4 anos, como elas não são tomadas todas no, Não é mesmo, verdade. no primeiro ano, o impacto acumulado é 16. Não é verdade. Depois eu dou-lhe as Olha, contas tanto não é verdade. para não continuar. Não é verdade porque Não- o Luís Montenegro para nós comprou uma garrafa de nitrogénio, meteu no carro e portanto já não é velocidade de cruzeiro. Ó, Pedro Nuno. Até podíamos Continuarmos. ter feito. Isto é nós até velocidade podíamos ter furiosa. feito essa definição. O ano passado, vocês Só contar o compraram meu- Isto é só contar o família. meu tempo. Estão a contar Pedro os Nuno dois. Santos. Pedro Nuno Santos, quer-me mais de responder à 2 mil pergunta que eu milhões de lhe euros fiz? em impostos. Bom, nós fizemos. Classe média, o que é que Nós já entende? Onde é fizemos, que será a redução? bom, desde logo ao compromisso de atualizar todos os anos os limites dos escalões de acordo com a taxa de inflação. Isso dá quantos Depois, milhões? naquilo que for possível, nós 20, irmos 18 a mais 20 longe, nós. nós iremos mais 18 a longe, 20 se for nós anda a minha possível, dado o Brigantino no crescimento Skull and económico e a Bones. margem financeira que nós tivermos. Nós não podemos estar sistematicamente a fazer promessas eleitorais com o objetivo de conseguir votos e depois amanhã temos um problema sério em mãos. Nós ainda agora soubemos Oh, que Pedro, então, mas isso foi o que andou o PS a fazer durante não sei quantos anos, Pedro. Como a assim? França vai adotar um plano de austeridade de 10 mil milhões de euros. Nós temos que ter credibilidade quando Austeridade. apresentamos as nossas Aí vamos contas lá. e os nossos compromissos. O PSD apresenta-nos uma aventura fiscal que, na realidade, poupa Olha, não sei, impostos pode aos de repetir isso cima, as vezes que poupa quiser. O impostos nosso a uma cenário minoria e macroeconómico- não à maioria da população. Olha, o nosso Obrigado, cenário macroeconómico José foi elaborado por um Sócrates. conjunto de mais de Obrigado. uma decena de Olha, deputados mas economistas. ninguém acredita nele. E depois, É um ato de fé. e depois foi É um ato sufragado de fé. por vários economistas, muitos independentes, O cenário muitos ex-ministros das macroeconómico é um ato de finanças, fé. com grande conhecimento e grande experiência na área das finanças. Meus senhores, e vamos deixe-me encerrar- dizer-lhe uma coisa, vamos encerrar é este assunto. execuível, mas é um mais do ato que isso. de fé. É justo É uma irresponsabilidade orçamental. É justo Uma socialmente. irresponsabilidade Os senhores, orçamental. nos 2 últimos anos, cobraram, É eu vou uma repetir, em irresponsabilidade cima orçamental. daquilo que já era muito, que já era um aumento, mais Eu vou-vos cinco- dizer, eu era todo a favor a os moderadores começarem a fazer barulhos de índio quando eles começassem a falar por cima. Pá, juro, não há maneira de interromper este debate de forma civilizada. Portanto, para mim éramos todos nativos. Começavam tipo, pá, para mim era assim.
Estavam a jogar, sou touro, não sei o quê, não sei o quê. E imediatamente o jornalista. Os gajos, o que é que se passa, caralho? E pronto, calavam-se logo. 5 mil milhões Porque de a euros. economia Faça aquilo aquilo. e a inflação... Claro, faça aquilo. Mas é que Meus tem que estar senhores, um de cada preparado. vez e temos que encerrar. Tem que estar preparado para governar um país. Estou preparadíssimo. Claro, mas não parece. Ó, doutor Pedro Nuno Santos, Não estou parece. preparadíssimo. Claro que diga. O Pedro Nuno Santos é que... Pá, Simon, imagina, a katana, eu comecei a perceber que uma katana era demasiado extremo. Era demasiado extremo. Pá, um pau fazia o efeito. Mas se calhar se fizesses barulhos de índio, ele já se calava. Esteve mal como Não ministro. parece. Não estive. Fará como Não primeiro-ministro. estive. Tenho Ah, esteve resultados. muito Meus mal. senhores, Não tem vamos avançar resultado, para o não. próximo. Tenho resultados para Vamos avançar para o próximo tema. habitação, Meus infraestruturas. senhores, E é precisamente por aí O que aeroporto que não vamos precisa. falar de habitação. Não vai por aí. Deixem-me só dizer, Vamos falar de habitação, deixem-me só senão não dizer vamos que ter o tempo nosso para o resto plano dos fiscal temas. não é nenhuma aventura. O nosso É plano uma fiscal aventura, é. simultaneamente. Responsabilidade. Olhem, malta, este debate, eu vou-vos dizer, eu faço questão de vos mostrar isto, ok? Só porque é genuinamente isto. Pá, eu senti que ia ter que puxar disto, eventualmente no debate, mas é isto, olhem, é isto. Eu quero dizer o seguinte: o núcleo, neste momento, só existe por causa da minha ação. Porque eu colmatei inúmeras lacunas que vinham de trás. Não colmatou nada, Colmatei. Eu fartei-me de colmatar. Não colmatou. Colmatei e continuo a colmatar neste momento. Não colmata nada, Colmato. Não colmata. Colmato. É isto. As lacunas do nosso núcleo são todas da sua responsabilidade e não vale a pena vir agora para aqui alijar culpas. Eu? Mas quem é que alijou? O Soutor está a alijar desde o princípio do debate. Eu nunca alijo, é raríssimo alijar. Alija... É isto. Um Responsabilidade ato de mesmo. sensibilidade social Nunca vai conseguir e cumprir. de incremento económico. Os impostos elevados que Nunca o vai Partido conseguir Socialista cumprir. trouxe a Portugal, o Partido Socialista tem uma voracidade Como é que fiscal dizes que não és de completa, esquerda, nunca tendo em está conta a tua feito, nunca está progressividade a feito. nível Velocidade. social? Para concluir, Foram Luís e Montenegro. são hoje um bloqueio ao Mas crescimento. eu sempre disse que, bloqueio estrangeiro é que hoje a 70% minha ideologia São um bloqueio do ponto de vista do socialmente era de desenvolvimento esquerda, do trabalho, economicamente é que não. Os nossos profissionais Por isso é que não estão a voto na procurar esquerda. oportunidades no estrangeiro porque não têm aqui... E ficou clara a o grande visão país de com carga cada fiscal um em superior à nossa. relação... Aliás, eu nem às nunca formas disse que como não era bem de esquerda, investir. atenção. Meus senhores, este tema está encerrado. Eu Vamos nem acho avançar. nem que sou de esquerda, nem que sou de Podíamos direita. estar porque estamos Vamos a perder avançar na para a competição habitação. com os Nem gosto de me Vamos encaixar avançar para a nessas habitação. caixinhas da tenha. A habitação é um país que por cresceu sinal. mais. É das principais Uma outra- preocupações Exato. dos portugueses, Está a ser é das muito principais penalizadora preocupações dos portugueses. Levou milhares de pessoas à rua em protesto. Vamos falar das vossas soluções para a crise da habitação. Pedro Nuno Santos. Olha, as porque é que são precisos 3 moderadores? Eu vou-te dizer, para mim até eram precisos para aí uns 11. Podia ser uma equipa de futebol. Começava tudo aos gritos quando eles começavam a interromper uns aos outros. As metas Tem a que o ver com os governo canais de televisão, malta. É anunciou um para aumentar cada O canal. número de casas RTP, no Estado SIC e não TVI. foram cumpridas. Isso é uma falha que lhe apontam enquanto foi Ministro da Habitação. Tem salientado que não se constroem casas de um dia para o outro, que isso leva tempo. Ora, se leva tempo, porque é que o Partido Socialista mantém o foco da solução no aumento da oferta pública? Antes de mais, essa não é a única resposta. Quero dizer que em matéria de habitação não há balas de prata. Este é um problema europeu para todos os países da Europa, com governos de esquerda e com governos de direita. Quem promete bala de prata está a enganar, balas de prata está a enganar as pessoas. Ao longo dos anos nós vamos ficou mais adotando baixo, a impressão medidas. E há medidas que funcionaram, há medidas que demoram a funcionar, há medidas que dão resultados. Mas a crise da habitação é uma As urgência. primeiras respostas que nós demos foram benefícios fiscais que não resultaram e que é a resposta que o PSD tem para dar. O Zé parque Franco, público de ele diz habitação que é meu fundamental. primo. Nós estamos com 2% do parque Zé total. É muito Franco, pouco. é meu Demora primo. a apresentar resultados. Depois há medidas que pretenderam Pá, retirar Jorge, pressão da procura. não como estou o a fim ver. dos vistos Se calhar de até eu fim tenho do montes de regime primos, residentes mas não não estou a ver habituais, as restrições Zé ao Franco, alojamento não. local, que já estão a produzir resultados, Não mas estou que a o ver, não. PSD quer voltar a repor. Bom, mas o que nós Pronto, temos estou a que ver. Isto é uma daquelas de merda. fazer Pronto, no em quem é que eu caí agora? futuro, Quem é para o além Zé de termos de Franco? atuar no lado da oferta, insistindo no parque público, aumentando o parque público de Mas eu habitação. Quem é quero que é o centrar Zé primeiro a Franco? nossa discussão Incentivos. precisamente na questão Eu queria falar da do futuro. oferta, da Eu questão da oferta. E a oferta... Em relação a este reforço do parque público, ele começará a ter resultados quando? Quantas casas é que terá disponível para entrega, por exemplo, no próximo ano? Nós já estamos, neste momento, nós temos o país todo em obra. Nós temos várias dezenas, muitas dezenas de municípios com obra já concluída, entregue e obra em construção. Municípios liderados pelo PSD que depois apresentam os apartamentos como obra sua. Esses é mais fácil. Como obra Esse é mais sua. Mas que... Pá, desculpem lá. Então, mas
Mas Nós temos ele trouxe uma lista com... várias dezenas, muitas dezenas de municípios Várias. com obra já concluída, Várias. entregue e obra em construção. Municípios liderados pelo PSD que depois apresentam os apartamentos como obra sua. Esses é mais fácil. Como obra Esse é mais sua, fácil. mas que resultam dos nossos dos programas desenhados pela Administração Central. É o caso de Lisboa. Há obra em curso, ela demora. Mas há também medidas para aumentar a oferta privada. 6% na construção para arrendamento acessível, 6% para a construção para a habitação a custos controlados. Esse é um trabalho que tem que ser feito do lado da oferta. Eu gostava também de poder falar do lado da procura. E vamos lá, daqui a pouco, vamos saber primeiro aqui as soluções da AD para o lado da oferta, porque de facto há aqui isto que vos distingue, de um lado mais foco na oferta pública, do lado da AD o foco é sobretudo na promoção da iniciativa privada. Luís Montenegro propõe um programa de parcerias público-privadas para construção e reabilitação em larga escala. No que toca à redução de impostos, os 6% de IVA é de facto para toda a construção e para toda a reabilitação. Porquê é que essas medidas trarão uma solução mais rápida do que a aposta na oferta pública? A oferta pública é necessária e aquilo que o governo do Partido Socialista fez foi aproveitar um volume de investimento extraordinário que está hoje no PRR, que é um programa que foi desenhado para poder dar capacidade de recuperação e resiliência à economia. Em Portugal, ele serviu para quê? Serviu, sobretudo, para suprir as insuficiências do investimento público, que foram muitas ao longo dos últimos anos. A começar na habitação, que é, de resto, um dos maiores exemplos. Se calhar é do Jerónimo, eu não sei, insucesso, mano. do Às tantas fracasso, até pode ser, bro. daquilo que é não fazer... Eu tenho mesmo muitos primos, mano. Reparem, Primos em em terceiro grau e assim. Se calhar até é mesmo, não sei, mano. Vou-te dizer. Prometeu. Pergunta ao Sr. Presidente da Câmara de Lisboa. Então se disse o nome dos meus pais é porque é meu primo. Daqui a 2 meses. Nos 50 Possivelmente anos mano. do 25 de Abril, não iria haver nenhum português que não tivesse acesso a uma casa digna. Falhou Pedro Nuno Santos. Eu depois pergunto. Você diz que faz, mas não faz. Não, faço. É muito bom. Faço. Olha, eu vou dizer o que é bom. Não sabe o que é fazer. É bom. Não sabe o que é governar. Sei. Não sabe. Nunca governou. Sei. Nem num gabinete esteve. Não sabe a dificuldade de tomar decisões, de avançar. Isso não sabe. Ou coordenar. Uma ação Esteve a fazer um trabalho importante no Parlamento, mas salvou Portugal da bancarrota zero. Que a vossa experiência governativa... Aliás, zero casas durante esse seu governo. Não, zero casas é que era 12º ministro. Era o 12º ministro de um governo que fez zero casas. Não, você é que é! Não, você é que é! Não, você é que é! Vamos tentar equilibrar aqui, vamos ouvir Você prometeu que chegávamos daqui a 2 meses e prometeu com a mesma pompa, com o mesmo entusiasmo com que agora nos quer iludir e tem um programa eleitoral que quer passar a habitação pública de 2% para 5% no espaço de uma legislatura. É isso que quer? E qual é que é a meta da AD, Luís Montenegro? Qual é o seu programa? Para aumentar a investigação. Por acaso tenho mesmo bué de primos. Nem estou a gozar, tenho mesmo. De maneira... De um lado e do outro. Tirando muita carga burocrática aos processos licenciados. Já foi feito, simplificação de licenciamento. Conseguindo ter uma fiscalidade mais amiga dos investidores. Às vezes tenho primos que eu próprio conheço. Pública. Nós não queremos diminuir essa capacidade. Não se vê no programa. Queremos é acrescentar a oferta do lado privado. E com que meta já agora, Luís Montenegro? Como é que isso se faz? Tem esse valor dessa meta para o parque público? Nós gostaríamos de, nos próximos 4 anos, poder ter uma média de novas casas no mercado de 50 mil ao ano. É muito difícil de atingir. É muito difícil de atingir. Como é que é? É muito difícil de atingir. Como é que é? Mas é o caminho que nós queremos percorrer. Como é que se faz isso? De que maneira? Que na oferta, como estava a dizer, já me está a por um irritar. lado, retirar a carga burocrática, ter melhor Já fiscalidade. fizemos isso com a simplificação. Construção... Cala-te, homem! Reste-me parta, pá! Mas não juro. de 6%. Parcerias público-privadas, acordos entre as entidades públicas e os operadores, segundo os quais eles correm menos risco, porque a parte pública opera com ainda só vamos em garantia 36 minutos de viabilidade debate, malta. económica dos Isto não vamos sair daqui investimentos hoje. e coloca no mercado, quer de arrendamento, quer de aquisição, mais capacidade. Fazer o mesmo, dando, do lado da oferta, melhor fiscalidade, nomeadamente aos jovens, com isenção de IMT e de imposto de selo na compra da primeira do lado da procura, não é? E dando, claro, do lado da procura. Estava a dizer da oferta. Já lhe vou dar a oportunidade também. E dando também uma garantia pública na componente que os empréstimos bancários não acompanham para totalizar tudo aquilo que é o valor da aquisição. Aliás, uma proposta que essa sim é irresponsável, é aventureira, é contraproducente que o Pedro Nuno Santos faz. Querendo ir, como veio muitas vezes, ao encontro daquilo que são as capacidades de iniciativa política do PSD,
veio então dizer, bom, se o PSD, a AD, propõe uma garantia pública de 15% ou de 20% do valor do empréstimo, eu vou já oferecer 100%. Não é verdade isso. Interpretou mal. Não é verdade. Então vamos ouvir Pedro Nuno Santos. O que está escrito no seu programa é isso. Não é garantia, não diz garantia 100% e isso tem duas consequências. Isso tem duas consequências. Tem uma consequência no preço, porque naturalmente dá uma segurança tal a quem promove investimentos imobiliários que se vai refletir no preço, e tem um outro inconveniente, que é a possibilidade de termos crédito mal parado, cuja responsabilidade terá de ser assumida na totalidade. Há ou não aqui um risco maior para o Estado de ficar com todos estes créditos mal parados com esta medida? Em primeiro lugar, pelo lado da procura, no arrendamento, alterar a fórmula de atualização da... Posso? Pode, mas responda primeiro, por favor, a esta medida em concreto de apoio à compra de casa. Eu, como sou disciplinado, vou responder primeiro à pergunta, mas não quero deixar nenhuma por... Era nesse seguimento não quero deixar nenhuma... Olha, eu posso não responder, mas eu vou responder. Mas depois Eu, como sou disciplinado, diz ir às outras questões. Ninguém falou em garantia total, falamos numa garantia que depois terá de ser modelada, não é para todos, não é para todas as casas, e portanto essa é uma medida que terá que ser modelada. Mas não é nada depois vê-se, então diga. Terá de ser construída. Diga já. Agora quero... Agora... Nós dizemos... Peço desculpa. Está a ver que eu decido mais... Não peço nada de desculpa, eu quero que me deixes falar. Eu decido... Ai, caraças. mais rapidamente que você está a ver. Não decido nada. E decido mal. Eu vou lhe dizer porque é que decido mal. Então diga. O Banco de Portugal faz uma recomendação de apenas concessão de crédito à habitação. Eu acho que eles têm lá o INEM, lá atrás. É porque convém, senão ainda nos dá aqui uma coisinha má. O que é que o PSD diz? Bom, nós vamos garantir os 20% da entrada. Mas quem é que vai dar os outros 20%? Tem que ser um empréstimo. Se não é o Estado a emprestar, é um banco. Só que isso é contornar a regra macroprudencial que o Banco de Portugal recomendou. Replay. Mas o que é que o PSD diz? Então diga. O Banco de Portugal faz uma recomendação de nós vamos garantir, se não é o Estado, em Portugal, recomendou a entrar 30%. Portugal não decide nada. E decide mal. Eu não peço nada de desculpa. Eu quero agora... Nós dizemos... Peço desculpa. Está a ver que eu decido mais... Não peço nada de desculpa. Eu quero que me deixes falar. Eu decido mais rapidamente que você está a ver. Portugal, o que é que vai? É contornar a regra macroprudencial que o Banco de Portugal recomendou a todos os bancos. E, portanto, era importante que o PSD aqui explicasse, está a garantir o quê? Quando a recomendação do Banco de Portugal a todos os bancos, que aliás os bancos estão, na sua generalidade, a cumprir, é que os créditos à habitação seja só de 80%, para que quem peça o crédito tenha uma parte para proteger o política pública, meu caro. É política pública a intervir para dar às pessoas uma acessibilidade que elas não têm. Está a contornar uma regra macroprudencial do Banco de Portugal. É para isso que servem as políticas públicas. Ouça. Senão o mercado resolvia tudo. Ouça. Nem parece socialista. Não, ouça. Há uma regra macroprudencial. Há uma regra macroprudencial definida pelo Banco de Portugal. De acordo com as garantias tradicionais. Esta é uma garantia excepcional. Recomenda que só se empreste 80%. Claro, porque esta garantia não existe. O que o PSD está a dizer, não é garantia, estou a falar de empréstimo. O que o PSD está a dizer... Mas é por causa das garantias, Pedro Nuno Santos. O que o PSD está a dizer... Não é. Não é. É para que haja... Olha, eu vou-vos dizer uma coisa. Isto é um bacanal... Mas um bacanal, meus amigos. É que não há nada, não se percebe nada disto. Também de quem pede o crédito. Esse é o objetivo. E aquilo que o PSD está a dizer é que... É para não haver incumprimento. Aquilo que o PSD está a dizer é que, alguns, pode-se ir buscar os outros 20% que o Banco de Portugal quer que as pessoas entrem com a entrada. E, portanto, o PSD tem que explicar melhor... Nem parece que tutelou a habitação. Tem que explicar melhor esta... E para concluirmos a questão de habitação, vamos então às rendas. Muito rapidamente, o Pedro Nuno Santos dizia e lembrava que tem no programa essa medida, sugere uma nova fórmula de cálculo das rendas, que tenha em conta também a evolução dos salários. Que diferença é que isso fará? Bom, obviamente, se já tivéssemos hoje uma fórmula de atualização que não tivesse apenas em consideração a inflação, tivesse também em consideração a evolução dos salários, nós teríamos uma atualização das rendas no início deste ano inferior àquela que tivemos. Mas isso seria prejudicar os senhorios. Mas nós temos que encontrar um equilíbrio. Os senhorios também só conseguem continuar a ter inquilinos se os inquilinos puderem pagar a sua renda. Obrigado, não há Pedro. Senhorios sem inquilinos, é verdade, Obrigado. Mas também não há inquilinos sem senhorios e, portanto, as duas partes... Não é Pedro Nuno Santos ter os
os senhorios a fazer o papel social do Estado? Não é, temos que encontrar um equilíbrio. As rendas tiveram um crescimento brutal nos últimos anos. Aquilo que se está a pedir é que a forma de atualização tenha estas duas preocupações, inflação e evolução salarial. Mas deixe-me só terminar. O Porta 65 hoje tem um teto às rendas. Opa! As casas sejam elegíveis no programa e por isso ele só chega a 28 mil jovens. Nós queremos tirar esse teto para que mais casas possam entrar no programa, tendo apenas um limite ao apoio prestado. E permitir também que a dedução em CDRS com despesas com arrendamento passem de 600 euros para 800 euros. Muito bem. Luís Montenegro, sobre esta questão das rendas, faz sentido mudar a taxa de atualização, a fórmula de atualização? Não faz sentido mudar a taxa de atualização. O que faz sentido é que o Estado tenha uma política pública de apoio a quem necessita para ter meios, claro, e desenvolvê-la, e é do lado da procura que neste e também particular nós entendemos que a política é correta. Porque intervir no mercado desta forma é um desincentivo ao investimento. O desincentivo ao investimento leva à diminuição da oferta. Obrigado. A diminuição da oferta leva ao aumento do preço. Obrigado. E, portanto, não é o caminho correto. O caminho correto certo. é estimular a oferta e ajudar na procura. Mas na cena do Porta 65 é aquilo que o Pedro Nuno Santos admite, vá lá, felizmente. O Porta 65 é um programa tão restrito que não funciona para toda a gente. Ou seja, mesmo que vocês reúnam, e há inúmeros casos disto, mesmo que vocês reúnam aquilo que são os critérios necessários para o Porta 65, há sempre algum meandro que não, por alguma forma, não resulta, percebem? Porque aquilo tem sempre, mesmo tirando o teto máximo, Tiago, eu tinha os requisitos todos. A minha renda era baixíssima para aquilo que são as rendas em Lisboa. E o Porta 65 em Lisboa fazia zero sentido. E por sinal a minha renda, por acaso, como era tão baixa, permitia que eu pudesse aceder ao Porta 65, ok? Mas por algum motivo que tinha a ver com a construção do prédio onde eu estava a arrendar a casa, eu não pude ter acesso ao Porta 65. Ou seja, é arranjar desculpas para não ajudar mais pessoas. É completamente ridículo. Eu tenho a certeza que isto me aconteceu a mim e aconteceu a muitos mais outros. Percebes? Ou seja, eu não tenho dúvidas que hajam pessoas a ser ajudadas com o Porta 65. A minha dúvida é quem é que são e em que circunstâncias é que estão. Porque realmente, isto é o Porta 65. Quem fez estes tetos para as rendas do Porta 65 estava bêbado, completamente. Porque ou não sabe como é que o mercado de arrendamento está, ou então está completamente bêbado. Genuinamente, estava alcoolizado. A pessoa que definiu estes tetos. Só pode. Se eles vão acabar com os tetos, tudo bem. Agora, quero é perceber quais é que vão ser as condições depois. Porque aquilo que ele diz é, ok, vamos acabar com os tetos, mas o que vamos fazer é limitar a ajuda que é oferecida. Ok, quanto é que vão dar então? 50 paus? Tipo, é o quê? Qual é a ajuda de renda? Percebes? Muito bem. Há um tema que esteve muito arredado dos debates, que foi a educação, por isso é importante hoje falarmos dela. Os senhores já se comprometeram com a recuperação do tempo de serviço dos professores. É bom, eu não digo que não seja bom, não estou a dizer que não é bom, mas é preciso perceber o que é que, para se retirar esses tetos, o que é que vai acontecer depois. Estás a perceber? 5 anos no caso da AD, do PSD, 4 sim, ignora, isso é uma ótima pergunta, vou pôr lá. Há lá. outras questões, como a escassez de professores, as aposentações em número recorde, e há aqui uma questão que está a preocupar muito as famílias, que é a crescente quebra no desempenho dos alunos. Luís Montenegro, o PSD acusa o PS de ter seguido o caminho do facilitismo. Se assim é, o que é que o senhor pretende fazer para dar um novo rumo às aprendizagens e com que metas no horizonte? Olha, em primeiro lugar, nós pretendemos dar paz e tranquilidade à escola pública. E para isso, nós propusemos em setembro, quando não havia eleições marcadas, a recuperação integral do tempo de serviço dos professores, precisamente para valorizar a carreira docente. Nós, entre 2020 e 2030, teremos cerca de 50 mil saídas de professores da escola pública. O cenário dos professores é completamente dramático, sinceramente. De recrutar cerca de 35 mil novos professores, e nós só conseguiremos recrutar e reter professores na escola se a carreira for atrativa. Depois, temos um plano que dificilmente será. Porque reparem, para a carreira de docente ser atrativa, não basta só aumentar salários. Esta questão dos professores então ainda é mais grave. É exatamente como a das forças de segurança, na realidade. São pessoas que, para além de serem mal pagas em início de carreira, no final de carreira já é outra conversa, mas em final de carreira são muito mal pagas, têm que se deslocar para fora da área de residência
ainda para mais, é uma profissão em que tem que ir aturar chavalos que são chatos como o caraças. Pá, mais vale, sinceramente, às vezes ir trabalhar em coisas, pá, que têm muito mais procura do que propriamente ser professor. Neste momento, o critério é tão baixo que se aceitam pessoas que nem sequer têm licenciaturas focadas no ensino, têm licenciaturas em, pá, outras áreas. Aceitam-se professores que nem têm basicamente licenciatura focada em ensino. E pá, o critério está mesmo baixíssimo. É as pessoas que precisam mesmo, só pessoas que precisam mesmo é que são aceitos nestas cenas. Pá, é ridículo. Que simultaneamente com o reforço dos mecanismos de avaliação, e nomeadamente com a introdução das provas de aferição no final dos ciclos, no 4º ano e no 6º ano, a matemática e a português, e de forma rotativa... Montes de áreas, bro. Olha, acabaste de terem um exemplo. O Ignor está a dizer, ele tira o programação e pode dar tique. Normalmente tu terias sempre que ter uma licenciatura ou uma formação focada em ensino, e não tens. Agora, hoje em dia, esse requisito não existe. A terceira disciplina, pretendemos dar mais exigência... É isso mesmo. E ao mesmo tempo... Tu tens literalmente professores a lecionar que não são professores. É um facto. Mais capacidade de recuperar aquilo que, entretanto, foi... E a malta acha que isso não é importante. Genuinamente. O pessoal acha que isso não é importante. Que não é importante as pessoas terem formação de ensino. Perdido, e foi perdido por causa da pandemia inicialmente e depois por causa, precisamente, da instabilidade na escola e da falta de professores na escola pública. Pronto, é isso. Pretendemos igualmente estimular muito o ensino profissional. Deixe-me, entretanto, fazer uma outra reflexão que é muito... Essa também é outra questão. Pá, isto pode não ser uma opinião muito popular, vou-vos já dizer. Mas eu acho que o sistema de ensino que temos hoje, que favorece literalmente toda a gente e que leva ao colo todos os alunos para os passar a todos, para cumprirmos cotas de sucesso, é ridículo. Porque em que é que isso se traduz? Em pessoas que, pá, nem se esforçam minimamente, procedem para a faculdade. Na faculdade, muitos deles também, pá, safam-se lá, sabe-se lá como. E depois formam-se profissionais que a maior parte deles, enfim, percebem? É um bocado isto. Há muita falta de critério hoje em dia, meu. Muita falta. Havia bem mais antes e depois o mercado está saturadíssimo com este pessoal. Interessante, até olhando para uma notícia que saiu hoje, que é esta. Nós em Portugal temos hoje 25% dos alunos do secundário a frequentar escolas privadas. 1 em cada 4 alunos em idade de frequentar o ensino secundário frequenta uma escola privada. Diz-se logo, imediatamente, que isso favorece quem tem mais dinheiro e desfavorece naturalmente quem não tem. Nem tinha ideia que isto estava assim tão grave. Isto é verdade, o primeiro impacto. Mas há mais. Esta afirmação. E este mais tem a ver com uma realidade familiar que integra pais e avós que estão hoje a dar muito daquilo que são as suas poupanças, que é a sua capacidade de endividamento para permitir que os seus filhos... Então mandem-me essa notícia do polígrafo, só os seus netos possam aceder a uma resposta mais exigente, com mais qualidade, e até, mesmo frequentando a escola pública, possam ter acesso a mecanismos de compensação como as explicações. É por isso que hoje sai uma notícia em que o endividamento das famílias quadruplica face a 2015, isso, por favor. Sobretudo direcionado para as despesas que as famílias têm na saúde e na educação. Ora, para um partido e um defensor da esquerda, um projeto socialista, comunista e bloquista de entreajuda... Já entrou agora no... Ok. O que está em causa? Esta ano, 25% dos estudantes do ensino secundário estão em colégios privados, ok. Se estar mal preparado, precisamos estudar um bocadinho para sabermos o que são os 20% de alunos do secundário. Aparenta estar preparado. Então, mas e o ensino profissional não conta para esta equação? O ensino secundário em 2010 estavam registrados em instituições. Então foda-se, está certo. Nem todas as instituições de ensino privado são... Opa, por amor de Deus. Isto é tão estúpido. Não acredito. Estamos a brincar comigo. Apesar disso, nem todas as instituições de ensino privado são colégios privados. Mas está correto. É certo, de acordo com os últimos dados da Direção-Geral das Estatísticas de Educação e Ciência, 24,9% dos alunos matriculados no ensino secundário em 2022 estavam registados em instituições de ensino privado.
Qual é que é aqui a questão? Ajuda partidária. Agora, entre as Pois duas isto é mesmo partidárias, semântica. É a mesmo juntar aquilo que semântica. aconteceu na saúde. A juntar aquilo que aconteceu na saúde, que foi um favorecimento completo do setor privado nos últimos anos, aquilo que está a acontecer na educação Essa é boa. é uma desvalorização da escola pública, penalizando todas as famílias, mas em especial aquelas que têm menos. Já iremos falar da saúde, mas antes perguntar ao Pedro Nuno Santos se o PS de Pedro Nuno Santos, defendendo uma escola pública de qualidade, Pois não são colégios, admite, por exemplo, são recuperar os instituições exames privadas. do final do primeiro e do segundo ciclos que o governo de António Costa... Já vimos isso. Eu, pelo que percebi, Clara, são provas de aflição, não são Estou a exames. perguntar-lhe Com em caminho relação para a poder exames. Nós depois obviamente, reduzir a avaliação. que não vamos Foram repor, abolidos, como não se vamos sabe. obviamente repor aquilo que abolimos. Mas o PST o que tem são provas de aflição, no final dos ciclos. Nós temos a meio dos ciclos. Olhem, atenção, eu ponho em causa o polígrafo quando tenho que pôr. No entanto, neste cenário, eu abro a notícia e leio, não me fico só pelo título. Percebem? Para É essa a diferença. fazer a avaliação das aprendizagens. Mas, mais uma vez, porque vai passando a ideia de que Luís Montenegro está preparado e não está. Porque Luís Montenegro falou agora em 20 e tal % de alunos no ensino secundário. É verdade. Nós precisamos de estudar um bocadinho para sabermos o que é que são esses 20 e tal %. O que é que acontece no ensino secundário? Como o Estado não tem uma rede de ensino profissional, tem nesses 20%, cerca de metade, 25. mais de metade, 25. portanto, mais de metade desses 25% é ensino profissional. Acha? Não é acho. Não é não. Não é acho, é o que eu lhe estou a dizer. Não é. E, portanto, ensino não profissional, agora posso estar errado, faça-se o fact-check, 11%, 10% no ensino secundário. Portanto, nós temos que, de facto, estudar. Parece que estudava... Mas isso não é uma falha séria da escola pública? Muito, Não mas ter não esse deu para acesso ao estudar ensino tudo. profissional. E, portanto, no que diz respeito ao ensino secundário, o que nós temos nessa cifra de 25% é o ensino profissional, que obviamente não tem uma rede pública com dimensão. Sobre os professores... Mas não, porque vocês sobre os não professores, quiseram investir porque nela. O PST falou da falta que nós temos de professores. E temos. Saíram entre 2011 e 2015 28 mil professores foram convidados, houve rescisões amigáveis, quase convidados a sair, 28 mil foram embora. Não, convidados não foram. Entre 2011 e 2015. Mas não faltavam Há um professores trabalho, nas escolas. e nós, Não, entretanto, já isso é recuperamos verdade. estes 28 mil, mas faltam. E a reposição do tempo de serviço, que eu também defendo antes de saber que o governo ia cair, também acho que era... Quando é que isso aconteceu? Foi no governo? Também acho que era preciso... Disse isso no Conselho de Também Ministros acho do que era António preciso... Costa? A minha posição sempre foi esta. Não foi. A minha posição sempre foi... Não, lamento, mas não eu foi. pessoalmente... Lamento, mas não foi. Peço desculpa. Eu pessoalmente defendi... Só o disse depois de sair do governo. pessoalmente, Nunca se esqueças, esteve lá de 7 anos. mas eu defendi antes das eleições. Depois de sair do governo. Mas defendi antes das eleições, como o senhor disse, antes das eleições. Eu defendi antes das eleições. Falávamos há pouco do desempenho dos alunos. Estava lá dentro. Não Temos quero que eu fale. relatórios nacionais e internacionais a dar Portanto, destaque nós só queremos a essa quebra de desempenho. Há, nomeadamente, por exemplo, 5% dos alunos do 5º ano de escolaridade não têm... São só 5% que não têm nenhuma dificuldade na leitura. E há inversão São da dados, Convidados por quem? Pelo Passos Coelho? Mandou-lhes uma carta. são dados preocupantes, são dados que muitos professores consideram desastrosos. Pedro Nuno Santos, e assim está tudo bem, não há nada a mudar para melhorar o desempenho também dos alunos nas escolas, ao nível dos currículos? Paulo, está tudo bem? Claro que não. Agora não podemos, ainda agora estava a ouvir o abandono escolar, lembrei-me do abandono escolar. O abandono escolar caiu de 13,7% para 8% em 2023. E pode ir buscar os anos anteriores. O objetivo da União Europeia era 9% em 2030. Agora, sobre aquilo... Bom, mas é um ano, não dá para tirar daí nenhuma tendência, a tendência da descida. Quebrou a tendência. A tendência vem de 2006, A tendência como da sabe. descida. Ele deve saber, vem da desde descida. 2006. Bom, o que é que nós precisamos de fazer? Para além da reposição do tempo integral de serviço, nós temos que aumentar os escalões de entrada para tornar a profissão mais atrativa para os professores e depois nós temos que fazer Mas mais como? do que isso. Nós temos que fazer mais do que isso. Como Nós tornar temos a que fazer profissão mais atrativa? Aumentando os escalões de entrada, os primeiros escalões. Nós temos que os aumentar para conseguirmos com que a profissão à entrada seja também já mais atrativa do que aquilo que ela é neste momento. Depois nós precisamos de fazer testes de diagnóstico aos nossos alunos que frequentaram o primeiro e o segundo ciclo durante a pandemia e definir planos personalizados de recuperação das aprendizagens. Temos que garantir aos alunos do ensino secundário com a ação social apoio especializado, vulgo explicações para os alunos com maiores dificuldades. E temos que ter uma política integrada para os alunos estrangeiros, designadamente ao nível do ensino português, como língua não materna. Depois, do ponto de vista transversal, garantir a gratuidade... Esta vai fazer chorar muita malta, esta do apoio do especializado. pré-escolar.
Garantido das creches, do pré-escolar, de todo o estrangeiros. ensino em Portugal. Aí tem uma posição coincidente. E terminando dizendo e tornar obrigatório o ensino pré-escolar a partir dos 4 anos. Porquê? Porque é um dos maiores preditores do sucesso escolar ao longo do percurso escolar. Portanto, a educação é uma área importante. Temos que atuar junto dos professores, obviamente, que têm que estar motivados, sentir-se valorizados, e temos que fazer muito para continuar a melhorar a qualidade da escola pública. Para fechar este tema, há pouco foi o próprio Luís Montenegro que introduziu o tema do ensino profissional, isto numa altura em que Portugal também, como sabemos, precisa de mão de obra qualificada em várias áreas da economia, numa altura em que o desemprego entre os jovens atinge valores muito altos. De que forma é que pretende investir no ensino profissional, que é ainda hoje visto como o parente pobre da educação? Precisamente havendo uma valorização, como houve precisamente não sei como, em 2011, porque a malta que saiu do ensino profissional está a ganhar mais que a malta que saiu da faculdade. Foi uma coisa extraordinária para a educação. Olha, essa de facto, sabe que no início essa de facto foi das melhores que eu ouvi em todo este debate. Sabe que no início, olha, essa de facto, sabe que no 2011, 2015 foi uma coisa extraordinária para a educação. Olha, essa de facto, sabe que no início foi das melhores que eu ouvi em todo este debate. Sabe que no início dos 2011, 2015 foi extraordinário. Sabe que no início dos anos escolares não havia o que há hoje, que é 100 mil alunos não terem professor, pelo menos 28 mil professores foram embora. Sabe que hoje, no dia em que estamos a debater, há mais de 30 mil alunos que ainda não têm professor a uma disciplina. Que não traz Pedro Passos Coelho à campanha. Nem o convidou para a convenção da AD. Vamos tentar que as pessoas em casa ouçam os argumentos de cada um sem se interromperem tanto, de facto, que nós pudéssemos ter ao nosso lado os ex-líderes. E eu terei na campanha eleitoral. Eu também, com orgulho. Portanto, o engenheiro Sócrates virá, naturalmente, para a Ericeira também reforçar. É verdade, não é? Não é verdade? Não é verdade? Centrando. Tem vergonha? Tem vergonha? Não tenho vergonha da história do Partido Socialista. Não, é que eu ainda me lembro do Agora, quem não convidou, em 2011 a gritar pelo engenheiro Sócrates a dizer que ele era o melhor primeiro-ministro do futuro, aliás, num estilo parecido. Quem não convidou Pedro Passos Coelho para a convenção da AD foi o Luís Montenegro, isso foi público. E convidou o engenheiro Sócrates para o seu congresso? Todos os líderes do PS são convidados. O engenheiro José Sócrates já não é militante do Partido Socialista. Mas, senhor... O debate é muito interessante. Não é estamos a falar sobre educação, temos que fechar. Já não é militante. Este segmento. O debate é muito interessante, mas não é para aqui agora. Sobre o ensino profissional, ele valoriza uma forma governativa muito diferente daquela que é preconizada. Para encerrar, por favor, foque-se. Deixe-me só dizer, eu adoro que esta gente fala do Passos Coelho como se o homem fosse o anticristo. E que as políticas públicas devem estimulá-lo e devem criar também a sua própria rede de ensino, criando a sua própria rede de ensino profissional, exatamente aquilo que é necessário e, obviamente, apoiando as escolas que hoje têm essa capacidade. O PNS interrompe com classe, que é para nós fundamental, do ponto de vista vocês são tão enviesados, que haja um acesso universal e gratuito, quer às creches, quer ao pré-escolar, de tal maneira que propusemos, inclusivamente, a sua inscrição como desígnio na Constituição. Muito obrigada a ambos, João. Vamos avançar para a saúde, uma das grandes preocupações dos portugueses. Pedro Nuno Santos, antes de falarmos das grandes alterações, coincidem ambos de que o Serviço Nacional de Saúde é muito importante. A minha pergunta é se não é necessário um plano de emergência já para a saúde para fazer face ao que vimos nas urgências e no acesso a uma simples consulta. Malta, falta meia hora. Não, antes de mais, eu discordo, muito bem, estamos aqui. Discordo do preâmbulo da sua questão. Não é um problema? Nós não concordamos, porque o PSD quer destruir o SNS. Não é relativamente essa parte, que é de nós termos o mesmo nível de preocupação com o SNS. Vamos ver a diferença. Quando isso não é mesmo de todo verdade. Eu tenho mais um bocadinho. O SNS tem problemas e ninguém os esconde. Nós não podemos ignorar que o SNS hoje produz mais do que produzia em 2015. Mais consultas, mais cirurgias, atende mais episódios de urgência. E ao contrário daquilo que o líder do PSD disse ontem num debate, foi uma das não-verdades que já tem dito nesta campanha, não houve desinvestimento na saúde, houve sim um aumento do investimento. O que é que acontece? Porquê é que apesar deste investimento, porquê é que apesar do SNS produzir mais, nós temos problemas? Espera, ele vai responder à pergunta. Vamos ver. Nós temos o lado bom um dos lados bons do SNS e destes 50 anos de democracia foi que o povo português pode viver mais anos. E isso é bom. Mas isso tem consequências no SNS. É porque as pessoas são velhas. É porque há mais velhos. Eu adorava que ele dissesse isto. Ele dizia, o SNS está a ruir porque há montes de velhos, pá.
Há montes de velhos. Há velhos por todo lado, é velhos. Eu vou na rua, é velhos. É só velhos, é velhos e velhos e velhos. Eles não há urgência, é velhos por todo lado. É só velhos. E infelizmente, há muitos velhos. Ao longo das últimas décadas, É a nós culpa não dos velhos. planeámos o SNS para dar tem razão. resposta a uma população envelhecida. Não foi só o governo do PS, os governos do PS, os governos do PSD. Ao longo dos anos, nós devíamos ter feito mais e estamos a pagar essa falta de planeamento. E, portanto, o SNS está sob tensão. Mas a resposta para os problemas do SNS não é desistir dele, não é deixar de investir nele. Por isso é que nós defendemos que nós devemos, desde logo, apostar na prevenção, nos cuidados de saúde primário, com a generalização das unidades de saúde familiar tipo B, que têm incentivos para que os profissionais de saúde possam dar resposta a mais utentes. Os profissionais de saúde estão completamente exaustos, Pedro Nuno. Desde a pandemia, Pedro Nuno. Estão cansados. Foram para o privado, no privado têm paz. No público não. Queres pedir mais a essas pessoas? Se a malta está com a saúde mental toda completamente desgraçada e este homem ainda lhe quer dar incentivos para quê? Porque não é falta de dinheiro, porque eles têm dinheiro no privado e descanso. Obrigado, Numblas. Obrigado pelo sub. Thank you very much. Oh, valha-me Deus. Obrigadíssimo, Numblas. Obrigado pelo sub. Thank you, man. Dotar os centros de saúde de meios complementares de diagnóstico e de exames para evitar ou diminuir a necessidade de recursos aos hospitais, dar incentivos às nossas administrações hospitalares e aos nossos médicos nos hospitais, através dos centros de responsabilidade integrada. Eu quero olhar... Não, vamos olhar para essas questões em particular. Responda-me só à questão da emergência. Há um plano de emergência para resolver a situação atual? Estou a apresentar as medidas. As medidas demoram tempo. As medidas são para ser tomadas já, e elas vão produzindo os resultados ao longo do tempo. São para ser tomadas já. Nos hospitais, os centros de responsabilidade integrada que permitam dar mais resposta e diminuir as listas de espera. E depois este ponto que é muito importante. Nós conseguirmos olhar de uma forma diferente para o envelhecimento em Portugal e conseguir juntar os serviços de saúde e os serviços sociais. É por isso que nós defendemos que se reforcem e portanto, por essa via, aumentar as portas de entrada no Serviço Nacional de Saúde, reforçando as equipas de hospitalização domiciliária, as equipas médicas hospitalares poderem ir aos lares. E os velhos para os lares e para casa. E pudermos ter, é um tema muito importante. Vai tudo para casa! E podermos ter os médicos dos lares a prescrever medicamentos e exames para que os mais velhos não precisem de ir aos hospitais. Há muito para fazer a prescrever medicamentos e exames para que os mais velhos não precisem de ir aos hospitais. Há muito para fazer. Há muito para fazer e para falar aqui. Luís Montenegro tem um plano concreto nos seus primeiros 60 dias de governo, um plano de emergência, de urgência para a saúde. Eu gostaria de saber o que é esse plano e o que é que vai fazer em 2 meses que não foi feito até agora. Foda-se. Quero só referir que quando a minha mãe teve cancro, teve que ser operada e tratada no privado porque no público passava mais de 4 meses do que o recomendado. Bem, e eu terei essa oportunidade Olha, e esse Filipe, gosto em transmitir-lhe assim e a todos aqueles Espero que já nos esteja tudo acompanham. bem. Mas deixe-me só dizer... Não vai responder à pergunta, então? Não, vou responder à pergunta, já é hábito, mas vou só repor... Não diga isso. Vou só repor aquilo que o Pedro Nuno Santos disse. Em 2015, entre aquilo que foi o orçamento aprovado e aquilo que foi o orçamento executado na saúde, nós, o Governo na altura, executou 90%. Do pineal. Desde que entrou o Governo do Partido Socialista em 2016, as taxas de execução daquilo que estava projetado no orçamento foram 2016 55%, 2017 43%, 2018 47%, 2019 49%, 2020 foi o único, foi um ano de pandemia, 61%, 2021 ainda em pandemia, 100%, e depois 2022 retomou, 43% de execução, 45% em 2023. O Partido Socialista é useiro e vezeiro neste mecanismo, que faz grandes apresentações, grandes planos, incluindo de investimento, e depois não executa. É por isso que esta retórica, com medidas que algumas também fazem parte do nosso programa, não pode ser levada a sério. Sabe porquê? As pessoas em casa questionam-se assim, mas se isto foi tudo feito nestes anos, se estes números, o Partido Socialista hoje está exatamente no polo contrário daquilo que era a altura do engenheiro Guterres. O engenheiro Guterres costumava dizer-nos a nós, na altura, que as pessoas não são números, são pessoas. O Partido Socialista hoje vê as pessoas como números. Não é verdade. Isso era o Luís Montenegro, quando dizia que o país estava bem, as pessoas é que não.
Toda a resposta do Pedro Nuno Santos são números. E os números, o que é que... E perante essa situação, Dizem-nos qual que é há o seu cada vez plano de emergência mais para o pessoas futuro? sem médico de família e dizem-nos que há cada vez mais pessoas em listas de espera. Qual é a O sua nosso solução? plano de emergência, Qual é a sua solução? em 60 dias, o que é que visa? Visa, em primeiro lugar, reorganizar a rede de urgências, dando especial prioridade às urgências de obstetrícia e de pediatria. Aquelas que têm sofrido mais e que têm colocado as mães portuguesas em situação muito difícil, quer aquelas que vão às urgências, quer aquelas que antecipam poder ir. Garantir uma consulta de doença aguda em 5 dias nos centros de saúde. Criar o gestor do doente crónico, que é, por assim dizer, aquele superutilizador das urgências, uma pessoa que vai muitas vezes e que repete muitas vezes episódios de urgências e que deve merecer um tratamento especializado. Assegurar o cumprimento dos tempos máximos de espera para cirurgias e também para consultas. E no exato momento em que o Tem tempo um máximo plano de para resposta isso. garantido for ultrapassado, Não diria salvar, mas pelo menos tem medidas. Pá, olha, medidas já é alguma coisa. dar automaticamente É melhor do ao que utente acreditar. um voucher, Tá vale, certo. para que ele possa ir à procura de uma resposta É melhor noutra do que unidade ter de fé saúde, e no esperar. setor privado, no setor social. Há, só que não está a acontecer este Pois é, procedimento. já estava a achar estranho o Pedro Nuno Santos não dizer isso já está a ser feito, como ele diz em todo lado. Em todos os... automático, embora a lei Em prescreva todos os prazos debates. consoante as várias patologias, os doentes estão a esperar em cima da espera do tempo de resposta máximo garantido. E, finalmente, garantir também a todos uma resposta de medicina familiar até ao final do ano de 2025. Uma teimosia do Partido Socialista que apresentou o objetivo de dar um médico de família a todos, como sempre, com pompa e circunstância. Hoje nós temos mais quase 700 mil pessoas do que tínhamos em E os 2015. senhores vão conseguir sem médico de isso família. em quanto tempo? Já agora assumar um compromisso. Eu já disse até ao final de 2025, é a minha intenção. Acho que é atingível mais cedo, mas também tem que ser prudente. Acho que dentro de recrutar mais médicos que não estão hoje no Serviço Nacional de Saúde, dentro do apoio que pode ser dado quer pelo setor social, quer pelo setor Muito privado. bem, é essas duas áreas que eu quero ver discutida entre os dois. Em Cascais, Tem que já acontece equilibrar. em Orem, Sim, já acontece vamos em falar Setúbal. disso. Para isso é preciso médicos, é preciso enfermeiros, é preciso outros profissionais de saúde. Como sabem, nos últimos anos Ou seja, saíram o homem ia responder e cortaram-lhe a cerca palavra. de 10 mil profissionais. Uns reformaram-se, outros foram para o privado. Eu pergunto como é que tencionam resolver esse problema de escassez de profissionais de saúde. Pedro Nuno Santos. Desde logo nós temos que formar mais médicos e não haja a menor dúvida sobre isso. Nós estamos também hoje a pagar decisões antigas de diminuição de vagas nas faculdades de medicina. Portanto, nós temos um problema. Não vale a pena, não é só a incapacidade do SNS reter e recrutar. Há de facto falta. É que a formação dos médicos leva tempo, Pedro Nuno. Não sei se ele sabe, mas é que essa formação demora anos. Exato. Agora, o SNS tem que oferecer melhores condições. E esse é um trabalho que já foi iniciado e que nós queremos concluir. Conseguir ter condições para que mais médicos possam vir para o SNS. O PSD criou a ideia, a ilusão, de que há aí uma capacidade sedentária no setor privado de saúde. Isto é como se nos grandes grupos privados, na CUS e na Luz, houvesse salas de consulta, salas de cirurgia por utilizar e médicos e enfermeiros sentados à espera de utentes. Só que não é assim. E, portanto, a única coisa que acontecerá com as propostas que o PSD tem para o SNS é desnatar, descapitalizar o SNS, dando mais receita ao setor privado para contratar e para retirar mais médicos e mais profissionais de saúde ao Serviço Nacional de Saúde. Outra vez. Essa é a resposta que Portanto, como é que crimes, as PPPs. melhores salários e mais vagas de medicina? É criminoso. Nós não podemos investir nada nos privados, se não ajudar a Nós queremos saúde. investir nos nossos hospitais, nos nossos centros de saúde. Claro É que há um vê-se, problema com- mandaram para lá dinheiro, tiraram para lá dinheiro e não resolveu problema nenhum. com o voucher consulta ou com o cheque consulta, como lhe quiser chamar. Olha, Como é que Senhora, controla a temos partida da primeira hospitais consulta, a funcionar segunda vazios consulta, os exames e vamos que depois a tirar vão ser dinheiro feitos para cima no dos privado. hospitais públicos, Quando estão todos a nós cair nos aos colocamos bocados. nas mãos de terceiros, temos mais dificuldade em gerir os recursos públicos. Por isso é que nós preferimos investir no SNS. Bom, já vamos falar da questão do investimento. Eu quero uma resposta concreta sobre como fixar profissionais na saúde. Quer médicos, quer enfermeiros, quer auxiliares. Isso também é um problema, é assim, não desengane-se quem acha que isto é um problema exclusivo do governo. É preciso agarrar a ordem dos médicos pelos colarinhos e obrigarem os gajos a abrir mais vagas.
Porque isso também é um impedimento. A Ordem dos Médicos está legitimamente a criar este problema também. Portanto, pá, agarrem os gajos pelos colarinhos e digam-nos, meus amigos, temos um problema do caralho. Pá, acabou-se esta retórica moral de nós somos acima dos outros e nós é que decidimos. Acabou-se essa merda, ou fazem ou não fazem. Ordeu. Ou saem de vocês daí e entram outros. Pá, paciência, meu. Um regime remuneratório e dando-lhes também Não falta, imagina, tenho a certeza absoluta que não faltam pessoas a querer entrar nas vagas de especialidade. Pá. Condições de trabalho e uma perspectiva de valorização e progressão na carreira diferente daquela que foi a política do Partido Socialista. Pá, a qualidade já tu perdeste, ó João. Tu não tens médicos suficientes. Qual qualidade? Qualidade de quê? Isso também é estás a perceber? Isso também é uma ideia um bocado disparatada, na realidade. Porque, imagina, tu teres excelentes notas não implica que tu sejas um ótimo profissional. Isso também é uma ideia errada que as pessoas têm. Tens é que ter boa formação. Se não tens boa formação é que de certeza absoluta que não és um bom profissional. Portanto, pá, eu acredito, estás a perceber? Eu acredito, João, eu acredito que sim. Eu também tenho vários amigos meus que estudam medicina e que estão a terminar o curso e sei que este problema é mais amplo do que aquilo que parece. Mas a realidade é que se tens algo que está a funilar os profissionais de saúde e que não os deixa entrar em algumas vagas, pá, desculpa lá, man, isto tem que ser resolvido. Há falta de médicos e os médicos não se conseguem formar, há pessoas à espera para entrar em determinadas especialidades. É pá, mano, desculpa lá. Pá, não se pode ser elitista nestas merdas. Mediante uma crise não se pode ser elitista, meu. Não pode ser. Pá. Oh, João, pá, desculpa, man. Não acredito que não haja infraestrutura para isso, man. Não acredito, meu. Não acredito. Há suficiente em Portugal. Desculpa, mas não acredito que não haja infraestrutura para isso. Temos de ter essa capacidade, temos de ter também uma interação com os setores. Deixa-me só dizer o seguinte, porque foi sob a liderança do Partido Socialista no governo que foram inaugurados em Portugal, nos últimos anos, 32 hospitais privados. 32 hospitais. E nota, isto também tem... Atenção, isto não é só um esforço do lado da ordem. Isto também tem que ser um esforço do lado dos médicos. E isto que eu vou dizer é sobretudo uma opinião que não vai ser muito popular, ok? Mas vou-vos dizer isto, que é... Tudo certo, vocês têm um critério de avaliação que define quem é que pode entrar em X vagas em determinada especialidade, certo? Quais é que são as especialidades que têm vagas para ocupar? Respondam-me isto, porque vocês disseram que havia. Quais é que são as especialidades que têm vagas para ocupar? Alguém me consegue dizer? Medicina interna. Pronto, não querem. Porquê? Porquê é que não querem? Medicina geral, certo? Porquê é que não querem? Porque ganham menos, provavelmente, não é? Ganham menos, qualidade de vida horrível, certo? Pá, agora digo-vos assim, porquê é que se os professores são obrigados a ir para o caralho mais velho dar aulas para colmatar estas falhas? Porquê é que os médicos não são, ou não lhes é proposto, entrarem e preencherem essas vagas durante X tempo e dar-lhes a possibilidade de poderem eventualmente trocar? Percebes? Porquê é que tu entrares naquela especialidade? Porque tu podes mudar de especialidade, certo? Tu, a partir do momento em que entras numa especialidade, não és obrigado a ficar lá para sempre. Correto? Ou seja, aqui tinha que se dar mais incentivos a estas pessoas. Pá, tinha que se beneficiar estas especialidades, então. Se há procura e não há oferta... Aliás, é ao contrário, na verdade. Há oferta e não há procura. Os médicos não querem entrar nessas vagas porque têm uma vida pior, certo? Ou seja, tem que haver incentivos. Se calhar trabalhe-se nesses incentivos. Não sei se é isso que o PSD propõe, então. Mas é importante. Então tem que se resolver isso, meu. É aí que tem de se dar melhores condições. A essas pessoas particularmente. Então pare-se de se dar condições a cardiologia e outras especialidades que estão cheias ao barrote, com toda a gente a querer ir para lá, e comece a beneficiar as vagas que ninguém quer. É que é isso que é importante, certo? Se não há médicos de medicina geral, os médicos de medicina geral têm que ser mais bem pagos do que os outros, bro. É tão simples quanto isto. É tão simples quanto isto. Pá, eu percebo, é elitista. É elitista. Eu entendo.
Porque normalmente os médicos que procuram ir para a cardiologia são médicos que têm notas melhores e acham que merecem mais do que os outros. Eu percebo essa mentalidade, mas num clima de crise não pode funcionar. Não pode funcionar. Não é obrigar, Round, é dar condições, bro. É dar condições melhores a essas vagas que estão por preencher. Só isso. É isso. Sim, mas Rodrigo, isso já é outros profissionais. A questão de falta de condições, isso já é outro bicho de 7 cabeças. Estamos a falar de médicos agora em particular. É porque no caso dos enfermeiros há muitos enfermeiros. Sempre houve. E continuam-se a formar muitos. Não, ou seja, no caso dos enfermeiros é mesmo falta de condições. Ponto. No caso dos médicos é outro problema. Mais grave do que esse. Que é haver falta de alguns médicos. Ó Zinco, num cenário como este, desculpa, mas essa retórica tem que ir com o caralho. Desculpa. Essa retórica tem que ir com o caralho, mano. Essa do médico geral é um menino ao pé do especialista. Estão-me a cagar para isso. Aliás, estou eu e estão as pessoas todas à porta do hospital. Está-se toda a gente a cagar para isso. Eu não quero saber desse elitismo vosso. Estou-me completamente a cagar. Vou-te já dizer. Da mesma forma que tu estás a cagar para os problemas da minha profissão. Estás-te a cagar para isso. Portanto, é aquilo que eu te digo. Se eu tenho competitividade, se toda a gente tem competitividade, se os professores têm competitividade, ok? E se têm que alamancar, vocês também têm, bro. Desculpa lá. Têm. Neste sentido, têm responsabilidade. Pá, se há vagas a serem preenchidas que neste momento são mais importantes do que as outras, porque há vagas por preencher e pessoas a precisar de médicos, pá, têm que ser reunidas condições e tem que se dar melhores condições a essas pessoas, ponto. Melhores condições, e quando digo melhores condições, é salarial. Ponto. Salarial. Tem que ser mais bem remunerado, tem que ser menos horas de trabalho, tudo isso. Tem que ser beneficiado em prol dos outros. Pá, tem que ser, mano. Pá, assim não há equilíbrio. É só isto. Senão nunca se vai resolver o problema. Percebes? Tem que partir do Estado. Concordo plenamente, João. Tem que partir do Estado, como é lógico. Como é lógico. Tem que ser, meu. Tem que ser. Já nem é questão monetária, de condições de trabalho. Também tem que se resolver. Exatamente, é isso mesmo. Mas não é. Não é porque... Pá, é porque eu noto... Há muitos anos que noto que há este elitismo. Pá, há mesmo muitos anos que noto que há este elitismo, ponto. E é preocupante isto, porque estamos a falar de saúde, que é uma das áreas mais sabe quantos essenciais. foram inaugurados públicos? Sabe fazer o diagnóstico? Zero. É muito bonito. O Pedro Nuno Santos. Se calhar se houvesse mais médicos de medicina familiar e geral e interna, provavelmente eles não precisavam de fazer tantas horas. A preparação. Vir dizer ao país... Alexandre, a análise que eu faço... Nota, eu não tenho que me informar melhor. Vocês é que têm que se expressar melhor. Os médicos é que têm que se expressar melhor então. Porque aquilo que passa para a população, neste caso, é isto. A minha análise em relação a este problema é com base na informação que me estão a dar. Estás a ver? E esta análise faço eu como faz qualquer outro português. Eu não tenho dever nenhum nesta situação específica em particular. Eu aqui sou um gajo de tasca. Como sou sempre. A menos que sejam questões da minha área de formação. Aí posso-te dar... expertise. Fora o resto, só é tasca. Só está aqui quem quiser. Ninguém é obrigado a ouvir aquilo que eu tenho para dizer. Estás a perceber? Agora, eu não tenho que ser obrigado a saber tudo sobre tudo. Mano, nunca na vida. Senão, meu Deus, pá, é que senão não fazia mais nada se não estudar. Aqui, a informação que me estão a fazer chegar é esta. E eu, com base nisso, estou basicamente a comentar. Ponto final. Eu não tenho obrigação nenhuma de comentar. Aliás, a obrigação terá... As pessoas têm responsabilidade sobre a vossa profissão. Eu não tenho. Não sou eu que vos vou dar o salário, não sou eu que estou encarregue de redistribuir médicos ou fazer seja o que for. Pá, man, é o que é. O equilíbrio faz falta, ponto final. Esse equilíbrio é necessário. Esse equilíbrio é necessário. E pá, e se faz falta médicos de medicina geral, familiar ou médicos de medicina interna, tem que se beneficiar essas pessoas em prol das outras, ponto final. Pá, desculpa. Temos que salvaguardar eu não o estou, eu não estou a dizer o contrário. Claro que sim. Claro que se pudesse receber mais e ter melhores condições de trabalho, claro que escolheria isso. Agora, não posso é ficar internamente à espera de preencher uma vaga que nunca sei se vai abrir. Percebes? E quando faz falta médicos de outras especialidades. Pá, tem que haver gente que preencha essas especialidades. Por isso é que eu digo, não vamos obrigar os médicos a escolher uma especialidade. Todos concordamos nisso, certo? Era injusto. Aí muito injusto. Pá, então temos que beneficiar as vagas, as especialidades que têm falta de médicos em prol das outras. Ponto. Caso contrário não dá. Caso contrário nunca resolves este problema. É só isso.
Porquê é que não fizeram? Porquê é que 8 anos depois não inauguraram uma única unidade hospitalar? E porquê é que 8 anos depois... É só isso. O setor privado São mais inaugurou 4.400 milhões de euros. 8 anos depois, 3 milhões e Mas 300 pá, mil João, portugueses, pá, percebo, para é além de complexo. pagarem os seus impostos, pagam um seguro de saúde Aqui para não há poder ter a soluções, resposta não que há têm balas no de prata, Serviço como Nacional diria de o Saúde, Pedro Nuno em cima Santos. dos quais há mais de 1 milhão que têm ADSE e outras dezenas de milhares que têm... Quer isso dizer que se o senhor for primeiro-ministro, as PPP voltam, por exemplo, Quer isto dizer para que Braga os mecanismos- ou Loures? Mas é uma pergunta muito concreta. Claro que sim. E os mecanismos de gestão que valorizam uma melhor A Chevá já está a gestão dos passar. recursos públicos e que valorizam um serviço de maior qualidade, como era o caso das PPPs, que o Partido Socialista acabou. O Partido Socialista não acabou. Acabou. Está enganado, mais uma vez. Acabou, claro que acabou. Não Não renovou, quiseram renovar. Não quiseram renovar. Não renovou. Porque o contrato era uma merda, ó Pedro. Quer dizer, agora vão atirar a responsabilidade para cima dos privados. Criam condições, exigiram melhores condições. É assim que funciona o mercado, certo? Vocês encarregaram-nos de fazer uma tarefa. Eles disseram, isto custa X, não estamos a lucrar. Pá! Ou querem ou não querem. Vocês não quiseram, acabou a parceria. Pronto, Os privados não é quiseram simples. renovar. Porquê? Quem é que é responsável por Partido isso? Não é que acabou. O Partido Socialista não teve capacidade Está-se de habituado. Eles quererem renovar, quiseram. A dizer coisas que não são verdade. Vocês é que não deram o Pedro Nuno Santos, que eles o Partido pediram. Socialista, o Partido Os PPPs. Socialista não quis continuar com as parcerias público-privadas. É um Não, os facto. privados já quiseram Por mais. causa dos receber seus mais. complexos Pois, eles ideológicos. quiseram mais e tiveram que lhes dar. Com o sistema catastrófico que está, não fazia sentido dar mais aos privados, porra. Isto é mesmo ideologia de esquerda, é aquilo que eu digo. Nesta não consigo rever. Esta postura económica de esquerda irrita-me, pá. Irrita-me. A social, pá, concordo, é a minha linha. Em termos económicos, irrita-me, bué. Pá, não Os consigo. seus parceiros Não de consigo governação mesmo. nos últimos anos. E não só fez isso como fez em todo o Serviço Nacional de Epá, Saúde, por amor de Deus. esta diabolização do Já me estou setor a irritar com privado este e do debate. setor social, quando Tenho que vocês são os respirar. maiores Privado. amigos vocês O são os SNS maiores tem- amigos. o Olha, SNS fazia tanto sentido atirar dinheiro para o SNS que se viu o que é que aconteceu. A trabalha com o indústria setor privada privado. da saúde. Vocês foram Luís Montenegro, Não é, dar o não é, direito de não é aos resposta nossos também ao fóruns que Pedro Mano, vão- sinceramente, estão os dois não é aos péssimos nossos deste fóruns lado. que vão Responsáveis dirigentes por de grandes garantir grupos este privados de Consigo saúde. eleger Não é um- aos nossos fóruns. Pior. O pagamento dos serviços Já percebemos de saúde. com a AD, E mais, Luís e mais. Montenegro. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. Isso Temos é que uma concluir. hipocrisia brutal. Sabe que eu fui aos Hipocrisia 308... brutal, mas Eu vou que- dizer porquê. mas que- Hipócrita é o senhor. Vocês diabolizam, vocabulário. diabolizam a complementaridade do setor social. Não diabolizamos do setor nada, privado. desculpa lá. Diabolizam. Estão sempre a dizer, o PSD quer desmatar o Serviço Nacional de Saúde quando nós queremos É o caminho, que seja o caminho a é base. esse. O caminho é Mas esse. queremos que ele funcione em complementaridade com os outros setores. Vocês fazem funciona isso. hoje. Mas eu fui aos 300 Luís Montenegro, concluir o seu raciocínio que tem que passar a Não há nenhum palavra. centro de saúde em Portugal. Não há nenhuma unidade hospitalar em Portugal que funcione Muito bem, sem vou passar a palavra. complementaridade. Vocês também está doido? Então, mas ele ainda não acabou. Ele disse tem que concluir. Ele está a concluir e ele interrompe-o a meio. Então, mas... Pedro Nuno Santos, a Não há questão nenhuma unidade do seu hospitalar. raciocínio que tem que passar a Não há nenhum palavra. centro de saúde em Portugal. Não há nenhuma unidade hospitalar em Portugal que funcione Muito bem, sem vou passar a palavra complementaridade Pedro do Nuno setor Santos. privado. A questão Não há. dos privados, e pergunto-lhe, já disse várias vezes que não tem dogma e que se houver algum ensinamento a ter para uma gestão pública, terá esse modelo. Pergunto concretamente, que modelo dos privados poderá levar para os hospitais públicos e, se for necessário, se admite, por exemplo, o regresso de uma PPP num governo seu. Por exemplo, a Loures, como já ouvimos autarcas pedirem. Eu já tive a oportunidade de dizer que nós não temos dogmas, e tanto nós não temos dogmas em relação a trabalhar com privados, que hoje o SNS trabalha com o setor privado. Agora, dúvida. perdoem-me, os recursos do Estado devem ser investidos, em primeiro lugar, no Serviço Nacional de Saúde, em melhorá-lo. Há muita coisa que não está bem. Nós temos resultados, mas nós não estamos satisfeitos, e nós queremos mais também. Um desses investimentos que devia ter sido feito era continuar as PPPs para aliviar o SNS e poder investir no SNS como deve de ser. Bem no SNS e queremos investir. E, portanto, não havendo nenhum dogma, mas havendo capacidade financeira, nós queremos investir no nosso Serviço Nacional de Saúde, nos nossos hospitais e nos nossos centros de saúde. E nós não queremos... Ouçam, é que o PSD diz que dogma nós nota-se acusamos de daqui. desnatar. Obviamente que há um caminho que pode conduzir ao definhamento. Pelo contrário, é o Luís reforço Montenegro- do... Pelos vistos não podes, porque foi isso que aconteceu. Não pudeste, tanto que eles não quiseram dar continuidade. E por não darem continuidade é que no caso do Hospital de Braga se viu o exemplo, não é? Que o hospital funcionava bem e agora está uma merda, está uma desgraça.
do Serviço Luís Nacional de Montenegro, quando o Rui Rocha... E são coisas palpáveis, são fáceis de ver. dizia que quer liberdade de escolha na saúde, e nós sabemos o que é que isso significa, tratar Eu não todos por consigo igual. dar a vitória ao Luís dizia, Montenegro neste debate. nós Acho que ainda ele não interrompeu estamos imensas nesse- vezes, fugiu inicialmente muitas vezes às perguntas, agora no final esteve melhor, sim, mas no início não concordo. ponto, mas não excluo que Também é nós assim, possamos lá chegar. não posso ter aqui viés ideológico nesta situação em que eu não concordo convosco. Pá, vocês acham que o Luís Montenegro teve melhor, overall. Eu não concordo. Pá, acho que tiveram os dois péssimos. Sinceramente, não consigo dar vitória a um. Aliás, Aliás, falou sempre de Sistema Nacional de Saúde. E, na realidade nós sabemos o que é que isso quer dizer. Também não Para vou dizer nós, que ganhou o esteio Montenegro só porque da me dá resposta jeito. aos cuidados de Percebem? saúde em Portugal é Não o faz Serviço sentido. Nacional de Saúde. Mas- É onde nós queremos investir. Tem problemas? Tem, sim, senhora. Não, Mas a verdade é que foi o Serviço Nacional de Saúde que nos fez avançar. E nós queremos continuar a investir. Mas a admito- melhorar. É que este debate, nós estamos a ver este debate há tipo, sei lá quanto tempo, quase 2 horas, 1h30. Estamos a ver este debate há 1h40. E eu não consigo retirar nada deste debate que não tenha retirado já dos outros e nos outros retirou-se melhor. Sinceramente. Percebi-me mais sobre as propostas de cada um destes partidos do que percebo neste. E eles tiveram 1h20 para discutirem ideias. É um Fizeram isso. absurdo. O problema é que Fizemos, fizeram isso. fizemos. O Mas só problema é queria que saber nunca se os admite, se for portugueses... necessário, uma PPP. Deixe-me só dizer... Sim ou não? Eu já lhe disse que não há dogmas, mas eu prefiro dar autonomia às nossas administrações hospitalares, porque Não eu o sei fez. que os hospitais públicos e as administrações dos hospitais públicos com maior autonomia farão um trabalho melhor do que qualquer PPP. Muito bem, mas senhores, temos que Nunca avançar. o Serviço Nacional de Saúde esteve na situação Temos em que que está. avançar. Nunca as pessoas esperaram tanto tempo à porta de uma urgência. Nunca as pessoas esperaram tanto por uma resposta em termos de consulta, Temos que em termos de resolver esses cirurgia. problemas, só que não é Nunca desistindo houve do tantos SNS. portugueses com falta de Não é médico de família. desistindo do SNS. Desculpe, mas isso é uma conversa Não é conversa, fiada. não. O senhor foi governante. Não é conversa, não. O senhor foi governante. Deveria conversa. ter utilizado a sua experiência precisamente para resolver estas questões. É um Devia ter facto. utilizado a sua Não é influência no desistindo do Conselho de Ministros SNS. para poder estimular os seus parceiros de governo avançou-se, a darem soluções. produziu-se O SNS, mais. pelas suas mãos, Não está degrade, hoje num não estado degrade, que nós precisamos de lhe não pegar degrade e o salvar. SNS. É verdade. Não degrade E já a só imagem do conseguimos SNS. fazer Não isso. contribua para E já isso. só Meus senhores, conseguimos Não contribua fazer para isso. isso. Vamos mudar O de tema. SNS foi a maior conquista e é ainda Utilizando hoje os a seus maior recursos conquista. humanos, os seus O investimentos. PS é tão saudosista nestas coisas, pá. Sabe, agarram-se as mesmo- suas Para concluir, Luís políticas, Montenegro. nomeadamente do ponto de vista financeiro, de engavetar todos os grandes investimentos. Não foram capazes. Nós, de 2011 a 2015, inaugurámos 7 novos hospitais. Os senhores de 2015 até 2024 inauguraram 0. Lá Os aumentámos senhores o dizem investimento. uma coisa, Produz mais. inscrevem nos orçamentos, Ainda recentemente- fazem Meus lindos senhores, PowerPoints, vamos olhar fazem para lindas outras conferências contas. de imprensa e depois, Vamos no próximo falar ano, de a pensões. situação é agravar caminho- a acessibilidade o caminho não a é- todos os Está cidadãos. encerrado e, este em tema. particular, Vamos O falar caminho de não é- o caminho pensões. não é desviar recursos Vamos falar de públicos para o pensões. setor privado, para o negócio E não é privado. isso que nós fazemos. É Sabe isso que querem. Não é isso que nós Bem, isto aqui foi uma porra de um dropkick. fazemos. querem. Ainda lhe vou dizer outra Encerrou coisa. este tema. Ainda lhe vou dizer Vamos outra olhar para a coisa. população Vá falar mais com os administradores envelhecida. hospitalares e muitos deles vão lhe dizer, sabe o quê? Que muitas vezes, na contratualização Eu sei com o o que é que setor dizem os privado e social, administradores conseguem ter Eu sei o que é que uma dizem os resposta administradores. garantida e a um preço mais baixo. Encerrou este tema. Vamos olhar para a Por isso é que eu população defendo a mais autonomia dos envelhecida. hospitais. É verdade. Vamos olhar para as vossas propostas para a faixa etária de maiores de 65 anos. Nos últimos anos, quer com o Partido Socialista no poder, quer com o PSD, houve mexidas nos rendimentos dos pensionistas. Luís Montenegro, as medidas que propõe, nomeadamente o aumento do complemento solidário para idosos, para que todos os pensionistas tenham um rendimento igual, um rendimento total igual ao salário mínimo nacional. Estas medidas, em concreto esta, é também uma forma de reconciliação e de reposição de justiça para com os pensionistas depois de cortes no passado? É, e eu assumo isso. E a expressão reconciliação não é nenhuma assunção de culpa, muito menos de vontade de penalizar as pessoas. Sabe, foi em 2010 que o engenheiro José Sócrates congelou as pensões, incluindo as mínimas. Foi em 2010 e 2011 que houve uma desvalorização de rendimentos e foi pela mão do Partido Socialista que primeiro chamou a Troika, que depois contratou com a Troika os termos dos empréstimos que foram necessários e dentro desses termos teve Verdade histórica. a ousadia, a insensibilidade Finalmente! de inscrever o Esta questão é clarificada em televisão, pá. Como, aliás, fez em Porra! 2022, cortando 1.000 milhões de euros ao sistema de pensões,
arrependendo-se em 2023 Continua. e corrigindo aquilo que já tinha está feito. a corrigir as suas declarações. Não estou nada. Tá. Pedro Nuno Santos. Tá. Pedro Nuno Santos. Olha, estou muito melhor preparado que Tá, o Pedro tá. Nuno Santos. Muito melhor preparado. Pois, não se vê verdade. hoje. Não se vê hoje. Falo verdade. Hoje falhou. Falo Hoje correu verdade. mal. Falo verdade. Hoje não correu bem, não é? Falo verdade. Epá, que Hoje não estupidez. Não crio falsas Qualquer hoje tinha que correr expectativas. bem. Quero. Porra, o quero Pedro Nuno Santos cumprir parece que andou a os fazer meus compromissos. um estágio Tudo com o André contrário Ventura. daquilo Yeah. que o senhor e os seus colegas de governo fizeram nos últimos. Está a trazer o polígrafo, não é? Sabe? Está muito dependente dessas coisas. De quê? É uma política Da só. mentira? Não, não. Mentira? Essa informação está errada. A minha afirmação governo é esta. cortou 1.000 No dia milhões de euros nas 5 de pensões. setembro de 2022, Quer assim respeitar o os mais doutor velhos? António Costa cortou o equivalente a meia Não, pensão não há a todos os pensionistas. nenhum pensionista que tenha perdido pensão. Nenhum. Um único. Um cêntimo. Ouça, está nervoso? Não Ouça. estou nada nervoso. Então ouça, não me interrompa. Custa-me é que insista na mentira, Mas não é? ouça, quer ouvir ou não? É que não é mentira. Não é mentira. Eu vou-lhe Então explicar. vamos esclarecer Eu ambos vou-lhe os lados. explicar. Luís No dia Montenegro 5 de primeiro, para setembro, concluir essa ideia. O doutor António Costa retirou meia pensão a todos os pensionistas, decidiu atualizar para 2024, Epá, cala. 2024 as pensões em metade, repare, daquilo que era o critério que a lei prevê. E depois, em abril de 2023, recuou e repôs a situação. Deixe-me só dizer-lhe... qual foi o Para concluir a ideia, O Luís corte foi de Montenegro, 1.000 por favor. milhões Onde é de que está euros. o corte? Foi de 1.000 milhões de euros. Quem é que sofreu um corte? Os pensionistas Qual pensionista? sofreram um corte pensionista? e depois uma reposição. A reposição só existe porque o corte existiu. Não se repõe aquilo que não se tirou. Doutor Pedro. Epá, imaginem, o polígrafo tem fact-checking que às vezes está correto, percebem o fact-checking deles, portanto é verdadeiro ou falso, mas eles exploram às vezes questões que são completamente, absurdas, ok? Eu, por norma, aquilo que eu faço com o polígrafo é, eu tenho que ler o que está escrito. Porque se eu ler só o título e o verdadeiro, eu sou induzido em erro. Eles jogam muito com semântica que às vezes, induz muito... Olha, foi um bom exemplo, aqueles 25% da afirmação do Luís Montenegro, foi um ótimo exemplo. Eu não digo que eles não façam um bom fact-checking, que há muitas coisas fazem. Agora, é preciso ler o que está lá, em vez de só ler os títulos e o verdadeiro, ok? Isso é importante. Enganado. Eu normalmente, sempre que vejo coisas do polígrafo, leio a notícia na íntegra. Não se lê só os títulos e assume-se que tem razão. Percebem? Brinco com as palavras. Eu estou a brincar. Não está nada sempre certo. Não está nada sempre certo. A realidade é que, contra o Chega, muitas vezes aquilo que eu vejo é que, efetivamente, o corpo da notícia faz justiça àquilo que é dito no título. Pode haver casos que não, eu admito que sim. Mas na maioria daqueles que eu vejo, faz justiça o corpo da notícia. Mas isso é só ir ler, malta. A informação está lá. É muito fácil perceber se eles têm razão ou não. Ou se estão a usar semântica ou não estão. É só ler. Se vocês souberem ler, também ajuda. Se souberem ler, é ler e tirar conclusões. É só isso. E vocês também podem tirar as vossas próprias conclusões. Não se podem, basicamente, estar sempre a basear naquilo que os outros dizem, não é? Como é lógico. Nem brinque Eu estou a brincar com as palavras. do seu governo, do seu primeiro-ministro. Ou Você seja, estava no governo. lá está, o polígrafo diz uma coisa, a CNN diz outra, porque lá está, é semântica. É semântica. É semântica. Você Quem não sabe ler, olha, não sei. cúmplice dessa decisão. Dificilmente Você se vai safar. cúmplice dessa decisão. Cortaram 1.000 Também não vai saber ler o milhões de euros. Para boletim de concluir a voto. ideia, Luís Montenegro. Dito isto, é verdade que entre 2011 e 2015 foi pedido um esforço adicional aos pensionistas, em particular àqueles que tinham mais altos rendimentos. O que criou uma ideia de que nós tínhamos tido opção, nós não tivemos opção. E é para recuperar essa ideia que eu quero dizer aos pensionistas portugueses 3 coisas. Em primeiro lugar, eu garanto que todos os anos vai haver uma atualização de acordo com o critério legal. Nunca farei aquilo que fez o Dr. António Costa e o Dr. Pedro Nuno Santos. Não vai mexer na taxa de atualização das pensões, Em Luís segundo Montenegro. lugar, Não vai mexer vou para fazer uma particular. atualização maior nas pensões mais baixas. Não vou fazer aquilo que fez o Partido Socialista com Pedro Nuno Santos, que foi congelar as pensões mínimas, que foram descongeladas também congelei já as agora no pensões tempo da... mínimas? Sim, já agora foram congeladas em 2010 e foram último descongeladas governo. no Tem de concluir, governo da Luís Troika. Montenegro tem de equilibrar e em o terceiro tempo. lugar, eu vou garantir a todos os pensionistas um rendimento mensal que no final da legislatura será equivalente a 820 euros, com a perspectiva de, na legislatura seguinte, poder ser equivalente ao salário mínimo nacional, que entretanto vai ser atualizado. Pedro Nuno Santos, e como é que isto se faz? não vai Faz ter através tempo neste momento do para valor explicar de isso. Luís referência do Montenegro complemento tem que dar a palavra ao para Pedro Nuno idosos. Santos. É execuível. O doutor Pedro Nuno Santos começou por desdenhar, mas hoje eu creio que ele Pedro até já Nuno está Santos. de acordo com esta perspectiva.
Eu peço imensa desculpa, mas quer dizer, eu quero estar sempre a pedir, não é? Mas quer dizer... Mas é isso, foi isso que fez durante o debate todo, foi pedir desculpa. Mas verdadeiramente, nós não podemos estar sistematicamente, a mentir em campanha eleitoral. E como é que pode Não é uma mentira. Como é que pode o Dr. Luís Montenegro querer reconciliar-se com os idosos ao mesmo tempo... Nós estaremos cá, Pedro, não te preocupes que nós estaremos cá todos para obrigar o Luís Montenegro a manter a palavra dele. Ninguém se vai esquecer daquilo que ele disse aqui e da forma como o disse. Foram três coisas que ele disse aos pensionistas que ainda por cima parou tudo para ouvir. Portanto, nós vamos estar cá para o lembrar. Fez estas Luís Montenegro, deixe por favor Pedro Nuno Santos equilibrar. E lembrar o PSD. Cada vez mais. Do governo do Partido Socialista e reconheceu Luís Montenegro, que é verdade que houve uma reposição. peço-lhe que respeite também aqui a divisão dos tempos. Porque eu não aceito que digam que eu estou a mentir. Não aceito. Pedro Nuno Santos. Não é verdade. Houve um corte e houve uma reposição. E vamos ouvir as explicações de Pedro Nuno Santos sobre esse assunto. Nenhum pensionista teve um corte de pensões. Isso já foi dito, já foi desmentido várias vezes. Com as palavras. Luís Montenegro continua a insistir. Não houve nenhum corte. Houve uma antecipação de meia pensão. Em janeiro de 2023 sobe metade do que devia ter subido. Em junho sobe o que tinha que ser subido. Já disse tudo. Só que houve uma... Já disse tudo. Só que houve uma... Já disse tudo. Já disse tudo. Obrigado por confirmar as minhas palavras. Não confirmei. Obrigado por confirmar as... Ele está... O Pedro Nuno Santos perdeu completamente a calma toda aqui. Já disse tudo. Obrigado por confirmar as minhas palavras. Não confirmei. Obrigado por confirmar as... O gajo está pior-se, meu. O gajo está pronto a passar-se. Luís Montenegro, não, deixe concluir, por favor, temos de equilibrar os tempos. Peço-lhe respeito também por esse equilíbrio. É crédito, Pedro Nuno. Em outubro de 2022 foi antecipada meia pensão. Obrigado, não foi não. Não houve corte. Olha, suplemento extraordinário. Não vale a pena. Luís Montenegro. Eu não percebo nada do que isto. Eu já não percebo nada do que é que aconteceu. Não vale a pena. Sabe porquê? Porque o suplemento extraordinário. Sabe porquê que não vale a pena? Quer dizer... Luís Montenegro, deixe Pedro Nuno Santos concluir esta ideia por respeito ao equilíbrio dos tempos também. 3 minutos. Não há nenhum pensionista em casa que se consiga rever nas suas palavras, porque os pensionistas sabem que durante os últimos 8 anos as pensões subiram, que a lei de atualização das pensões foi sempre respeitada e que houve, além disso, 6 aumentos extraordinários das pensões ao longo destes últimos 8 anos. Os pensionistas sabem que aqui, quando nós lhes dizemos que nós vamos aumentar as pensões, nós estamos apenas a dizer que vamos fazer aquilo que sempre fizemos. Não é o mesmo, não pode dizer o mesmo, Luís Montenegro. Posso. Eu vou-lhe dizer sobre... Cumpri a sua palavra. Sabe? Isto foi cumprir a sua palavra. Eu vou-lhe dizer sobre isso. Sobre o memorando. Em primeiro lugar, o PSD gabou-se... O Montenegro, neste caso, tem razão. Lembro muito bem de em 2022 estar a explicar aos meus avós como estavam a ser roubados com aquela conversa do Costa. De ter, essencialmente, da influência essencial ter sido... Sim, o PS já sabe como é que é. Quem é que são os amigos? Do memorando ter sido feita pelo PSD. Lembra-se Eduardo Catroga ter reivindicado para si os louros do memorando. Mas neste momento o melhor para mim é o Ricardo. Mas não é só isso. O PSD foi para além do memorando. Não estava previsto cortes abaixo de 1.500 euros. Foram feitos cortes abaixo de 1.500 euros. Tentaram fazer cortes a pensões com 600 euros. Só não conseguiram ir para lá porque o Tribunal Constitucional travou as várias tentativas que o PSD fez. Isto é, o PSD não foi obrigado a cortar. O PSD quis que esses cortes ficassem permanentes. Acreditava com convicção. Gabou-se de ter influenciado o memorando. Gabou-se de ter ido para além da Troika. Olha, o professor Cavaco Silva explica num livro exatamente foi o Partido Socialista, ao contrário daquilo que era a sua opinião enquanto Presidente da República, quis inscrever no memorando. Para concluir, por favor, Pedro Nuno Santos. E tentaram várias vezes ao longo daqueles anos, com que os cortes fossem permanentes. Já não era uma questão de memorando, era que eles fossem permanentes. Portanto, o PSD não tem credibilidade quando se dirige aos pensionistas e Luís Montenegro sabe disso. Por isso é que nos últimos dias tem dado uma série de cambalhotas sobre o tema. Nós temos uma relação de confiança, com os mais velhos em Portugal. Nós temos uma relação de confiança com os mais velhos em Portugal. Nós respeitámos sempre aquilo que nós dissemos que íamos fazer. Nós já tínhamos percebido isso, ó Pedro. Nós dissemos que íamos descongelar a lei, nós descongelamos.
falamos, a lei funcionou e fizemos aumentos extraordinários. E para concluir este tema... E é isso que nós continuaremos a fazer, sendo que no complemento solidário... Utilizando, Pedro Nuno Santos, a mesma fórmula de atualização das pensões ou admitindo alterações a essa fórmula? Usando a mesma fórmula, mas garantindo que nos períodos de baixa inflação nós consigamos garantir aumentos às pensões mais baixas. Aliás, foi o que nós fomos fazendo ao longo dos últimos 8 anos e que nós temos que continuar a fazer. E quando houver picos de inflação, é para manter tal e qual essa fórmula? É para respeitar a lei, o contrato que temos para com os pensionistas é para levar a sério. Uma última nota sobre o complemento solidário para idosos. Hoje é exigido aos nossos mais velhos que apresentem os rendimentos dos seus filhos para Olha, Joaquim, vou-te dizer uma coisa. Fico muito satisfeito por saber isso, bro. Acreditas? Fico mesmo contente por ainda não passar para aí onde é que eu vou votar. Isso é fixe, meu. Isso é bom. Porque isso é genuinamente aquilo que eu quero. Eu só quero que as pessoas saibam em quem é que eu vou votar no dia 11 de março. É a única coisa. E aí com toda a franqueza, chego aqui e digo-vos em quem é que optei, por qual é que optei, explico-vos porquê. Pá, agora, preciso é de ler programas que ainda não li. Há muitos programas que ainda não li. E tenho muito trabalho para fazer nas semanas antes das eleições. Agora, não tenho a certeza. Pá, não tenho a certeza que seja a Iniciativa Liberal. Já vos disse que em 2022 votei na Iniciativa Liberal. Este ano não tenho a certeza. Não tenho a certeza. Portanto, é isso. Ao complemento solidário para idosos. Não é sempre. Não é sempre, mas é em alguns escalões. E nós queremos remover essa exigência para todos os escalões, para que os mais velhos não fiquem dependentes dos rendimentos dos filhos, respeitando a independência, a autonomia dos nossos idosos, porque o Estado não deve queria fazer na noite eleitoral, entre pais e filhos, deve respeitar os mais velhos. Está encerrado este tema. Muito obrigada. O nosso tempo chegou ao fim, mas tal como combinado, ditam as regras que haja um minuto final para cada um. Eu peço a ambos encarecidamente que seja um minuto limpo, sem interrupções. Começando por si, Luís Montenegro. Vamos ver quem é que não cumpre. Caras e caros portugueses, o dia 10 de março é um dia decisivo. Nós teremos duas opções. Ou a AD e eu próprio, ou o Partido Socialista e Pedro Nuno Santos. O Partido Socialista e Pedro Nuno Santos que, enquanto ministro, mostrou tudo menos preparação. Não esteve preparado para resolver o problema do aeroporto, não esteve preparado para lidar com a questão da TAP, onde foram injetados 3.200 milhões de euros dos nossos impostos, e não esteve preparado também depois nas intromissões que teve na gestão, nomeadamente na fixação de uma indemnização a uma administradora, de que disse não se lembrar, mas que se lembrou entretanto. Este é uma opção que é um pouco confusa entre continuar ou querer ser diferente. Do nosso lado, o que é que nós temos? Temos ambição, temos o nosso programa, temos a nossa ideia de que eles já não fazem isso, Bernardo, vai dar. Alavancar um crescimento económico mais robusto e, através da criação de riqueza, ter políticas sociais que possam verdadeiramente corresponder à solução dos problemas que nós sabemos, eu sei, todos os dias vocês se confrontam. Na saúde, quando querem ter uma consulta, quando querem ter uma cirurgia, quando querem ter um atendimento numa urgência. Na escola, onde os vossos filhos e os vossos netos não têm professor a uma disciplina. No acesso à habitação. E quero, sobretudo, olhando para todas as faixas etárias, estando ao lado daqueles que não estão na vida ativa, estando ao lado daqueles... A mim custa-me acreditar em pessoas que dizem olhando. No ativo, mas, sobretudo, olhar para os jovens e dizer-lhes: é possível viver em Portugal, é possível ter melhores salários, é possível ter mais crescimento e é possível ficarmos junto das nossas famílias e atingirmos os projetos, os desígnios que temos para as nossas vidas. Muito obrigada. Foi mais de um minuto. Pedro Nuno Santos, o seu minuto final. O dia 10 de março é um dos dias mais importantes dos próximos anos. Nunca vou deixar de ser parcial. Nele, aliás, vamos também julgar os 50 anos da nossa democracia. Deixar de ser parcial é deixar de ter espírito nós crítico. Conseguimos, mas a verdade é que nós, é deixar de ter opinião. Nós conseguimos nos últimos 50 anos, nem que eu não dei opinião, meu Deus. Extraordinário. Vamos voltar atrás que eu não ouvi o que anos dos importantes dos próximos... Um minuto. Pedro Nuno Santos, o seu minuto final. O dia 10 de março é um dos dias mais importantes dos próximos anos. Nele, aliás, vamos também julgar os 50 anos da nossa democracia. Tanto se fala mal do país e do que nós conseguimos, mas a verdade é que nós, em conjunto, aquilo que nós conseguimos nos últimos 50 anos foi, de facto, extraordinário. Nós conseguimos construir um Serviço Nacional de Saúde, a quem ninguém pergunta, à entrada de um hospital, se tem dinheiro para pagar o tratamento. Nós conseguimos construir uma escola pública que permitiu combater o analfabetismo e hoje termos uma juventude com níveis de qualificação que se comparam com os melhores países da Europa. Nós conseguimos avançar muito ao longo destes anos. Temos de ter orgulho do que fomos capazes de fazer. Temos também de ter consciência que é preciso defender estes avanços. Querer mais.
Este governo do Partido Socialista tem resultados para apresentar, os salários aumentaram, as pensões aumentaram, o país cresceu, mas não estamos satisfeitos. Nós queremos mais e é esse o nosso desafio para os próximos anos. Desenvolver a nossa economia, não arrastar os pés, fazer, não deixar para amanhã. Bem, o Pedro Nuno Santos podia estar num teatro. Fazer hoje, avançar, construir um país onde possamos viver melhor, mas trabalhar em conjunto. Não é um país individualista, é um país onde nós trabalhamos em conjunto, como sempre fizemos ao longo da nossa história, por um Portugal inteiro. Muito obrigada, Pedro Nuno Santos. Muito obrigada, Luís Montenegro. Pronto, é aquilo que eu digo. Neste caso... Obrigada a ambos. Chega... Um ataca ao outro. O Luís Montenegro usou muito mal este último minuto dele. Que em vez de... Ainda foi a oposição. Aqui, no fundo, se mostrou como sendo a oposição e não a opção governativa. Porque realmente, em vez de ter usado o minuto dele para apresentar as medidas da AD, de uma forma geral... criticou o Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos aproveitou melhor para fazer basicamente para encenar o alto da barca do inferno e falar ali durante um minuto. Sim, ao fim, este legítimo. Último frente a frente eleitoral. Ele fez no Ficaram, final, então, Simão, aqui que no início não foi algumas das esse, ideias não começou que por aí. distinguem as Na minha opinião, propostas fica-lhe que mal. estes dois homens têm para o país. No próximo dia 10 de março, a decisão Podes à vontade, mano. é dos portugueses. Boa noite. O Diogo há de estar para mim. Pronto, sim senhor, amigos. É isso. Olhem, cá estamos. Cá estamos.